Alô, boa noite. Ah, perfeitamente. Ah, ok, tá jóia. Então tá bom. Bom, boa noite a todos participantes desse curso de Zabbix na prática. É um curso introdutório, né, de Zabbix básico. E a intenção é a gente apresentar durante esses 5 encontros, fazer uma cobertura geral sobre o funcionamento do Zabbix. Meu nome é Mário Marques, eu não sei se tem algum aluno aí que já participou de alguma outra aula que eu ministrei aqui na Cloud Campus. Esse é o terceiro curso que eu estou ministrando na Cloud Campus. O primeiro foi sobre o Wireshark, que é um software de captura de pacotes, muito importante, muito utilizado nas empresas. O segundo curso foi sobre uma visão geral de gerenciamento de redes, abordando a teoria do gerenciamento, o protocolo SNMP, e depois mostrando rapidamente cada uma das ferramentas mais famosas, mais utilizadas de gerenciamento. Então, nesse curso eu apresentei o Nagios, o Zabbix, o MRTG e o Takax Plus, que trabalha na linha de segurança de autenticação de rede. Então, boa noite, bem-vindo a todos. Esse material já está lá no site da Cloud Campus, dentro da área de biblioteca, slides de apoio ao aluno. Bom, então aqui já tem o material da primeira aula, deixa eu passar aqui para o próximo slide, então, para mostrar a nossa agenda. Hoje, como nós não tivemos tempo de preparar o ambiente, né, o laboratório que vocês deverão ter para acompanhar a aula a partir da próxima aula na sexta-feira, hoje nós vamos fazer uma introdução aos Zabbix, falar sobre ele, a origem dos Zabbix, como ele funciona, qual é a proposta dele, as formas de instalação dos Zabbix, né, as diferenças entre o servidor Zabbix, o proxy Zabbix, a interface web, a função de monitoração de Java, que é o Java Gate, com JMX, que é o Java Management Extensions. Vamos falar da função Sender, Get e do agente Zabbix também. E também um outro componente é o banco de dados. Nós vamos falar dele também. Nós vamos fazer a instalação do Zabbix Server 2.2, a instalação do Zabbix Agent e do banco de dados. E não vamos terminar a noite fazendo a instalação do Zabbix Agent para o Windows. Essa instalação eu vou demonstrar, ela está toda aqui nesses PowerPoints, então qual é a proposta que eu estou fazendo para vocês do curso? Hoje eu vou mostrar para vocês a instalação, vocês vão acompanhar só olhando, né? Porque vocês não tiveram tempo de preparar o laboratório. E em experiências passadas, no curso de gerenciamento, a gente tentou fazer essa instalação em conjunta e ela demorou muito, foi complicada, porque cada aluno tinha um ambiente diferente, né? Mas para esse curso, nós vamos fazer um pouco diferente. Nos últimos slides, eu vou mostrar para vocês o setup de ambiente que vocês têm que preparar para acompanhar o curso na sexta-feira que vem. Porque na sexta-feira que vem, eu vou mostrar a execução e vocês vão fazendo em paralelo. Essa é a proposta. Eu espero que seja uma proposta interessante a todos. E aí, até antes da aula de hoje, no finalzinho, vão pensando nisso e no finalzinho a gente conversa se essa é uma boa proposta para todos. Se todos têm computadores, né, para poder fazer essa instalação do VirtualBox e de 2 máquinas virtuais, mais a máquina que a pessoa trabalha, se for Windows, mais uma máquina Windows. Bom, então vamos lá. Então, a ementa do curso são 5 aulas. Hoje é a introdução sobre os Zabbix, o que é o Zabbix, para que ele serve, como ele funciona, e a instalação dos Zabbix 2.2 do banco de dados, que é o SGBD, no caso vai ser MySQL, né? E também dos agentes no próprio servidor Zabbix e numa máquina Microsoft Windows. Na sexta-feira, nós vamos fazer a parte de configuração. Então, por isso que é importante, durante a semana, vocês prepararem esse setup na máquina de vocês em casa, para a gente poder, na sexta-feira, fazer a configuração de Discovery, que é o processo de descoberta dos elementos da rede, roteadores, switches, servidores, firewalls, proxies, o que você quiser descobrir. A gente vai mostrar como é que a gente faz controle do Discovery. Na sexta-feira vamos também instalar agentes, configurar agentes, fazer a configuração dos hosts. O que são os hosts? Os hosts são os elementos gerenciados. Vamos configurar itens. O que são itens? Os itens são
as informações que você quer monitorar naquele host. Por exemplo, carga de CPU é um item. Outro exemplo de item, você quer monitorar um processo, se o servidor Apache está executando normalmente na máquina monitorada, ele é um item. O trigger é um gatilho, né? Baseado num item monitorado, você pode definir um threshold, um limiar máximo e mínimo. Ou então pode ser on-off também, no caso do Apache, se ele está ativo ou se ele está inativo. E aí, a partir desse trigger, desse gatilho, é disparado um evento. Um evento é uma mensagem que é gerada a partir da hora que é extrapolado aquele threshold, aquele gatilho. E a ação, finalmente, é uma ação que vai ser executada, pode existir ou não, né? Uma ação baseada no evento. Por exemplo, se o Apache estiver fora do ar, que é o item, o gatilho vai ser on-off, né? Desligado ou desligado, vai gerar um evento e esse evento vai estar amarrado a uma ação que é enviar um e-mail para o administrador do sistema para informar que aquele servidor Apache está com problema, está fora do ar. Isso é, então, conteúdo da sexta-feira. Então, sexta-feira tem bastante coisa para a gente configurar e mexer. Mas nós vamos precisar estar com o ambiente pronto aí de vocês para a gente fazer em paralelo, né? Eu vou fazendo aqui, mostrando e todo mundo executando em paralelo. Na aula 3, semana que vem, segunda-feira que vem, vamos configurar templates, gráficos e eventos. Os templates são conjuntos de itens. Então, a gente pode ter vários templates de acordo com o nosso perfil de monitoração. Então, criar um template para roteadores. Então, eu agrupo lá todos os itens relativos a roteadores. Eu posso criar gráficos baseados nesse template. Os gráficos podem ser já pré-prontos do próprio Zabbix que ele fornece, que são os gráficos já simples, ou pode ser gráficos trabalhados. Você pode criar gráficos novos, combinando itens de monitoração, né? E, de novo, vamos focar nos eventos, que são as mensagens através da console de eventos, né? Na quarta aula, na semana que vem, na sexta-feira, vamos mexer na parte de configuração de monitorações, fazendo a parte voltada para a rede, coleta de dados de MIB. Vamos mexer com triggers inteligentes, são triggers mais sofisticados, gatilhos mais sofisticados. E também abordar a parte de configuração e criação de mapas. Vamos criar mapas baseados nos templates, no que vai ser monitorado. E a última aula, aula 5, vamos configurar usuários, grupos, vamos ver rotinas de manutenção do servidor e importação e exportação de informações através de formato XML. Bom, então hoje eu coloco em vermelho sempre onde nós estamos hoje. Nós estamos aqui na aula 1. Né? Na aula 1 nós vamos ver toda essa informação que acabei de falar para vocês. Né? Vamos ver a diferença entre servidores, Zabbix e os seus elementos. Vamos falar da origem dos Zabbix, da onde que veio, né, esses Zabbix? Quem que inventou, quem que criou, com qual finalidade, né? Vamos comentar um pouco sobre isso aí. Sistemas operacionais que você pode instalar os Zabbix também vamos falar. Quais os SGBDs, os bancos de dados suportados? E aí vamos mostrar a instalação, tanto do server como dos clientes e no Windows também. Qualquer momento que quiser interromper, pode interromper aqui no chat, né? Pode escrever a sua mensagem que a gente comenta. Aqui é uma descrição das próximas aulas, né? Eu sempre coloco o que a gente vai ver nas próximas aulas, mais para a gente ter o nosso guia. O André fez uma pergunta aí. Mário, boa noite. Você tem outros cursos de Zabbix mais avançados? Sim, André. A ideia é aqui na Cloud Campus, né, o que foi combinado aí com a coordenação, é que esse curso é uma continuação daquele curso de gerenciamento geral, né, introdutório que eu dei, que só abordava de uma forma bem superficial essas 4 ferramentas que eu falei, né, o Nagios, o Zabbix, o MRTG, o CACT, né, com o MRTG e o Takacs Plus, e falava bastante de conceito de SNMP. Aí o pessoal da Cloud Campus me chamou para conversar sobre um curso específico de Zabbix básico, que é esse que a gente está vendo agora. E na sequência vai ter a ideia é ter um avançado. E aí o Marcelo perguntou, vai demonstrar o Zabbix distribuído, múltiplas instâncias de diferentes sites? Esse é um tema do curso avançado, Marcelo. O Zabbix distribuído
monitorando diferentes sites com múltiplas instâncias, com monitoração através de proxy, né? Então, por exemplo, você pode na sua empresa ter uma filial e uma matriz. Aí você coloca os Zabbix Server na sua matriz da sua empresa para monitorar a rede interna da empresa, do prédio, por exemplo, né? E aí você coloca uma conexão via Firewall com uma filial. E aí você quer monitorar os elementos lá da filial também, pela matriz. Então você instala um segundo servidor Zabbix lá na filial. É um servidor Zabbix que a gente chama de proxy, Zabbix Proxy. E aí esse Zabbix Proxy, qual a função e qual a vantagem de ter isso? Você tem o gerenciamento distribuído, que é o que você falou, você escreveu na sua mensagem aí. E com isso você tem várias vantagens. Uma delas, por exemplo, é a distribuição de carga. O Zabbix ele tem uma limitação, está no slide aí mais para frente, a quantidade de elementos que ele consegue monitorar para ter um bom desempenho. Então, quando esse limite de quantidade de elementos começa a chegar perto do máximo, ele começa a ter um mau desempenho. Então, o que você tem que fazer enquanto administrador da solução Zabbix? Você tem que quebrar em mais servidores, distribuir a carga, na verdade, e criar essa solução distribuída. Então, o Zabbix distribuído em uma forma hierárquica, né, numa árvore, tem duas funções. Uma delas é, por exemplo, você trabalhar remotamente, né, com matriz filial, por exemplo, através de proxy. E a segunda dela é você quebrar para dividir a carga, porque o Zabbix central não vai começar a não dar conta, não vai ter uma boa performance. Então o polling, né, a consulta das informações, ficam nesses Zabbix proxies distribuídos. E no central você consolida os dados. Essa abordagem é do curso avançado, que parece que a coordenação da Cloud Campus quer lançar aí na sequência desse curso básico aqui, tá? Bom, na aula 3 a gente vai ver a parte de templates, né? Configuração de vídeo notificações, criação de gráficos, geração de relatórios. É a etapa que a gente vai extrair informações, né? Deixa eu passar aqui na aula 4. A configuração de logs, de dados em arquivos e eventos do Windows. Vamos ver a parte de mapas, né? Que é uma parte muito interessante dos Zabbix, a parte de configuração de mapas web, né? Vamos entrar na parte de rede, configurando MIB, de roteador, de switch, né? Vamos monitorar. Pessoal, o que vai acontecer? Vocês vão ter tarefa de casa, né? Então, por exemplo, para essa aula 4 acontecer, a gente vai ter que ter o ideal, né? Vamos ver se a gente consegue combinar isso durante essa aula de hoje. A gente vai ter que ter para a aula 4, que é na semana que vem, né? Sexta-feira da semana que vem, parte de monitoração de MIB, de roteador e switch. Então, o ideal é que nós conseguíssemos, né? Eu aqui e vocês aí, na casa de vocês, conseguisse montar um ambiente onde nós tivéssemos um roteador para ser monitorado, né? A MIB é a base de informação de roteadores, switch, é a base de dados que fica dentro de cada equipamento de rede, né? E o que acontece? Nós teríamos que ter esses equipamentos, o roteador, switch. Como a gente não tem equipamento real, a gente pode fazer usando equipamento virtual, que no caso seria o quê? O GNS3 ou o Dynamips, que é uma versão simplificada, né, do GNS3, né? Dynamips Server, né? Então, isso que eu queria ver com vocês, né? Por isso que a gente, no final da aula, a gente precisa conversar para ver se vocês acham viável. Porque o curso, qual é a limitação? O curso não é de Dynamips, né? Então, a ideia não é ensinar vocês a instalar, configurar. É passar uma demanda para vocês, né? Que esse ambiente já esteja configurado por parte de vocês e a gente utilizar na semana que vem, né? Então, a gente precisa combinar. Nada é muito difícil, né? Nada que seja muito difícil, né? Porque para fazer a configuração do Dynamics não é tão difícil assim. Mas a gente vai conversar daqui a pouco. Caso a gente não consiga, né? Vocês não consigam montar esse setup aí, eu vou demonstrar aqui na aula, vai ficar gravado, né? Toda a aula, todo o procedimento. E aí vocês podem em casa, com calma, né? Reproduzir isso aí no tempo de cada um, né? Então não fiquem alarmados nem preocupados, né? Caso você não consiga preparar a sua lição de casa até o dia da aula, você pode preparar isso depois, porque a aula está gravada, né? Então você pode reproduzir isso no seu tempo, né? Bom, e na aula final, na aula derradeira, nós vamos falar sobre usuários, grupos, né? Criação de perfis, tarefas de manutenção e exportação. Tem uma atividade, por exemplo, no curso avançado, que é fazer
a geração de certificado digital e fazer o acesso dos usuários usando o certificado digital. Então, no curso avançado dos Zabbix, a gente aprende a fazer além de, no curso básico, aprende a fazer a configuração de usuários e administração de usuários. E no curso avançado, aprende a fazer o acesso seguro, né, usando o certificado digital HTTPS e SSL, né, protocolo de autenticação, no servidor. O André está perguntando aqui, vou precisar de 2 VMs, uma máquina Windows, um switch gerenciável e um roteador. Eu acho que esse vai ser o nosso ambiente. Mas para sexta-feira agora, você vai precisar só das 2 VMs, né? A parte de switch e roteador, só para a semana que vem, usando o GNS3 ou o Dynamic Server, que é mais simplesinho de configurar, né? Então, para a semana que vem. Aí o André falou que tem isso aí na casa dele, legal. Isso vai ser bom porque vai facilitar. Aí o Anderson está perguntando se as VMs vão ser em Linux ou em Windows. Bom, a ideia é a seguinte, lá nos últimos slides tem lá o ambiente do setup da próxima aula, mas já só adiantando, vai ser uma VM em OpenSUSE, Linux, né? Uma segunda VM em Ubuntu, eu sugiro o 12.04, mas quem quiser usar o 14.04, não tem problema. O 14.04 parece que é um pouco mais pesado, né? Eu vou usar o 12.04 por enquanto. E o terceiro, então seriam 2 VMs em Linux, uma em OpenSUSE e a outra em Ubuntu. Depois eu explico por que OpenSUSE. E o terceiro ambiente que a gente vai precisar é de Microsoft Windows, né? Eu não sei se o pessoal vai ter facilidade aí para subir uma máquina, né, uma ISO Microsoft, né? Então, o que eu pensei? Ou a gente sobe uma terceira máquina Microsoft, o Windows Server 2008, por exemplo, né? Se vocês tiverem facilidade, ou pode ser o Windows 7, o Windows 8 também funciona. Qualquer Windows funciona. Ou então a gente usa o próprio Windows hospedeiro. No meu caso aqui eu estou usando o Windows 8 na minha máquina e estou usando o VirtualBox para hospedar uma máquina OpenSUSE e uma máquina Ubuntu. Então eu vou mostrar para vocês aqui no final que eu instalei o agente no Windows 8 mesmo hospedeiro. Mas a gente pode combinar, se vocês todos tiverem uma ISO do Windows aí, a gente sobe uma terceira máquina no VirtualBox, sendo uma máquina Windows. Tem limitação também, eu sei, de memória, processamento, né? Quanto mais máquina a gente sobe, mais pesado fica o sistema aí, né? Bom, eu até estou usando uma máquina mais parruda que eu tenho aqui, porque a outra máquina que eu tenho, quando eu subo 2, 3 máquinas virtuais, a máquina praticamente para, né? Vamos utilizar, o William está perguntando, vamos utilizar protocolo SNMP ou apenas o agente dos Zabbix para monitorar? Nós vamos usar as duas coisas. Nós vamos usar o protocolo SNMP e vamos usar o agente dos Zabbix. E o agente dos Zabbix, a ideia é que a gente faça o uso dele nas duas formas que, desculpa, nas duas formas que ele pode trabalhar, que é a forma ativa e passiva. Eu vou explicar hoje essa diferença entre agente ativo e agente passivo no slide aí mais para frente. Bom, então, vamos falar então da apresentação do Zabbix, né? O que é o Zabbix? O Zabbix é um software que monitora parâmetros de rede, de equipamentos, de servidores, do que você quiser. Até mesmo se você olhar na internet, tem vários slides de várias pessoas, especialistas que deram palestras sobre Zabbix. O pessoal coloca lá cafeteira, né? Se uma cafeteira elétrica tiver um SNMP lá, ou ela puder sinalizar o estado dela, ela pode ser monitorada, né? Tem alguns casos interessantes que, por exemplo, não sei se alguém conhece ou gosta aí dessa parte de monitoração remota. Existe o Arduino, né, que é uma placa, e o Raspberry Pi, que é uma placa simplificada, que é um computador simplificado numa placa bem pequenininha, né? Então tem empresas que se especializam em criar, por exemplo, sensores de temperatura, de umidade, ou então, por exemplo, de verificação de caixa d'água, né? Essa plaquinha, lógico que tem que ter um dispositivo, você pode carregar um software e um agente lá de monitoração Zabbix. E aí você tem que acoplar essa plaquinha num atuador, né? Que vai, por exemplo, medir a umidade do ar, vai medir a temperatura, né? Ou então vai fazer a medição da profundidade, da quantidade de água na caixa d'água. E aí essa plaquinha, ela manda dados para os Zabbix, né? Então, existem muitas utilizações
para os Zabbix, né? Ele oferece excelentes relatórios e visualização de dados das informações armazenadas de uma maneira bem inteligente, interessante e flexível, né? Eu já trabalhei com outras ferramentas de gerenciamento profissionalmente, por exemplo, o HP OpenView, que é da HP, o Tivoli, da IBM, o Introscope, da CA, e o Zabbix, ele é realmente... Boa noite, somente um questionamento para o colega do curso. O Adão está perguntando, o áudio dele está picotando muito, o de vocês está 100%? Os colegas puderem se manifestar, até para eu poder saber também, porque senão pode ser... O André falou que está 100% dele. Em outro lugar está picotando, em outros locais está excelente, normal. Essa questão dessa diversidade, né? As pessoas estão em locais diferentes, lugares diferentes, redes diferentes. Pode ser que... Adão, você está conectado via cabo no seu roteador ou está via Wi-Fi? Isso o Marcos falou que está picotando também. Eu estou conectado via cabo aqui no meu roteador. Você está via cabo, Arthur? Direto no roteador? Eu estou via cabo porque via Wi-Fi às vezes não fica muito bom. O ideal é conectar o seu notebook, seu computador por cabo. Sim, o Arthur está por cabo, né? O Anderson está via Wi-Fi, está ok em Sergipe. É a variação aí, né, das redes. Mas em geral a gravação está boa aí, o pessoal está falando, né? O pessoal em Goiânia vai trocar para o cabo. A questão do cabo às vezes resolve, hein? Às vezes melhora muito. O que aí evita, né, problemas de interferência, coisas que acontecem no ambiente, né? Bom, então, e olha só aqui nessa fala aqui, ó, configuração de e-mails com alertas. Então, a ideia é que a gente faça semana que vem, pessoal, também um envio de e-mails, tá? Que a gente faça a configuração dos Zabbix para que ele mande e-mail. Então, nós vamos aprender também a configurar envio de e-mails, alertas via Zabbix, né? Que é uma ferramenta muito importante, né? A pessoa ter uma sinalização via rede. Bom, o Zabbix ele é escrito e distribuído sob GPL, né? Aquela GNU, General Public License, versão 2. É uma licença padrão internacional que diz que o software pode ser, ele vem com código-fonte, é distribuído gratuitamente, e se você alterar esse software para fazer alguma melhoria, você tem a obrigação de redistribuir esse software sem cobrar nada por ele, né? Porque se você recebeu grátis, você tem que redistribuir gratuitamente. Aí o William está falando se a autenticação ele utiliza na porta 587 ou apenas na 25. Na 587, William, a gente vai ver, a gente vai fazer a configuração de e-mail autenticado na porta 587. Vamos fazer isso semana que vem. Bom, características. É uma solução open source, né, código aberto, gratuito, open source. Ele tem suporte para V1, V2, V3. O SNMP, ele tem 3 versões, né? Para ser bem sincero, a V3 é pouco utilizada no Brasil. As empresas estão começando a utilizar uma versão já antiga, consolidada, que ela traz o quê? Ela traz segurança. Lá no outro curso de introdução ao gerenciamento de redes que eu dou, eu explico a diferença entre o V1, V2, V3, né? Os SNMP GET, SET, mas o Zabbix suporta todas as versões. Então ele é completo. E não existe um V4, né? O SNMP vai até a V3. Ele trabalha com monitoramento distribuído, que nem comentaram aí, né? Com administração centralizada na web. A gente não vai ver nesse curso básico como configurar e implantar um gerenciamento distribuído, né? Nós vamos usar só um único servidor Zabbix. Vamos usar máquinas virtuais diferentes, que são máquinas monitoradas. Aí no curso avançado, aí a gente vai ver se o curso avançado acontecer aí, né? Está previsto, mas ainda não tem data, não tem. Vai depender de vocês pedirem aí também que aconteça o curso, né? Lá para a coordenação. Mandar e-mail, esse tipo de coisa. Aí no curso avançado nós subiríamos várias instâncias de Zabbix, né? Um vai ser o Zabbix Proxy, o outro o database separado, um servidor separado. O outro a parte de front-end, né? Que é a parte de acesso. E um outro que é o motor de consulta de busca, né? Então a gente faria uma monitoração distribuída, né? Mas ele permite.
Ele trabalha com agentes, né? São os clientes, ou agente ou cliente, né? A nomenclatura é uma pela outra, para Linux, para Solaris, HPUX, AIX, FreeBSD, para essa lista toda aí de sistemas operacionais, né? Que acho que pega aí a boa parte dos sistemas operacionais. Para várias versões de Windows, né? Qualquer versão de Windows, ele funciona bem. Até não está relacionado aí, mas o Windows 7, o Windows 8, né? Aqui parou no XP e no Vista, mas o Windows 7 e 8 também. Permissões flexíveis de usuário, então você consegue criar até níveis de usuários, né? Também no curso avançado, como eu falei para vocês, a parte de HTTPS, autenticação, a gente vai ver, e também a parte de integração com o LDAP, no avançado. No básico, a gente só vai fazer a configuração básica, conhecer como é que configura, como é que cria usuários, né? E a interface baseada na web, né? A interface dele é baseada em acesso via web. Para quem é do mundo web, já nasceu web, isso aí é coisa nativa, né? Mas para quem tem mais tempo de estrada, sabe que antigamente os acessos ao sistema centralizado eram feitos por clientes, né? Tem que instalar um cliente na máquina, né? Então, isso é para quem tem mais tempo na área, isso aí é uma evolução que aconteceu, né? Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? A qualidade do meu áudio aqui parece que caiu para pobre aqui, mas está bom, né? Tá. Aqui está acusando na interface aqui que a gente usa para dar aula que a qualidade não está muito boa do áudio. Mas se vocês estão dizendo que sim, então vamos. Aí o Eduardo também caiu para pobre aí, né? Fica variando, né? Bom, essa tela aqui, pessoal, eu acho que não deve estar muito fácil de vocês verem a definição, né? Mas essa tela aqui, ó, é a tela do Zabbix.org, né? A gente vai mostrar alguns sites, um deles é esse aqui, do Zabbix.org. Esse aqui é o site original, né, do pessoal da empresa Zabbix, né? E aí eles até recomendam aqui acessar o Zabbix.com, que é o site realmente oficial, que é esse aqui, né? Começou com o Zabbix.org, porque acho que era uma iniciativa open source, né? É uma iniciativa que sem fins lucrativos, mas depois o negócio engrenou, né? E aí então eles registraram o domínio.com. E olha só como é bem mais bonitinho o site agora, né? A Zabbix Internacional é uma empresa situada na Letônia. Não sei se vocês sabiam disso, né? Lá naquela região perto da Rússia, lá. Inclusive, eu acho que eles devem falar russo, né? Porque se você olhar aqui, está escrito em russo aqui, se bem que está escrito na língua deles lá, local, né? Então, esse é o site deles, lá dos Zabbix. Eu não sei se vocês já tinham visto, né? O que é interessante é que eles têm aqui os webinars, ó, Next Webinars. E o pessoal do Brasil é muito participante nesses webinars, que são seminários pela internet. Deem uma olhada depois no site, acho que vai acontecer um essa semana, de um brasileiro que vai falar sobre Zabbix. Então eu acho que vocês deviam aproveitar, já que vocês estão fazendo o curso, e assistirem esse webinar que vai ter aí. Bom, existe também um site. Na verdade, dentro do site do Ubuntu, né? Ubuntu.org, é uma aba sobre Zabbix, falando como instalar os Zabbix no Ubuntu, né? Já que o Zabbix é 100% software livre, né? Tem uma aba aqui falando, na página do Ubuntu, tem uma parte falando sobre a instalação dos Zabbix, né? Bem interessante também, deem uma olhada depois. E existe um site que é o zabbixbrasil.org, é um site da comunidade brasileira de Zabbix. Eu vou ser sincero, eu acompanho esse site aqui, mas ele tá ficando assim, um pouco defasado. Eu até estava procurando para ver o que está acontecendo, né? Se vocês olharem depois aí em casa com calma, vocês vão ver que ele não é atualizado já. Aqui, o último post aqui foi no dia 12 de novembro de 2013, quando foi divulgado o Zabbix 2.2. Então ele está ficando um pouco desatualizado, mas tem muito material bom aqui nesse site, hein, pessoal? E tudo em português, que é a grande vantagem, né? Nossa língua nativa. Então, o zabbixbrasil.org. Bom, para você trabalhar com Zabbix, você entra no site oficial, no zabbix.com, e procura na parte de documentação. Nós temos aqui, ó, os manuais online. Então, o manual do produto está online, é a referência
principal para a utilização, né? Então, veja o que é o Zabbix, como configura, como configura o Zabbix distribuído. Aqui tem muita informação nesse manual, muito bom o manual do Zabbix, né? Bom, o manual oficial do Zabbix 2.2 em português ainda está incompleto. A comunidade Zabbix brasileira, ela é bastante ativa, atuante. Mas, infelizmente, trabalhar para fazer tradução é uma coisa cansativa, né? E sem muito retorno, né? Então, o que acontece? O Zabbix 2.2, que é a penúltima versão, o manual dele não está totalmente traduzido para português, só uma parte, né? O 2.0 já está, mas se você vai instalar a versão mais nova, né, não vai usar o manual da versão antiga, né? Então tem que usar os Zabbix em inglês mesmo, o manual. E aqui é um pouco sobre a empresa. Ó. Esse aqui é o fundador e é a pessoa que inventou, né, os Zabbix, né, o Alexei. O nome da empresa é Zabbixia, né, com S mesmo, não é erro não. E ela foi realmente, iniciou as atividades em 2005, né? É uma empresa que existe na República da Látvia, que a gente chama de Letônia, né? E existe uma subsidiária no Japão. Eu tenho curiosidade até de saber por quê, mas parece que o Japão é muito forte nessa parte de Zabbix. Eles têm até uma subsidiária lá no Japão. Eles fazem congressos anuais. Terminou essa semana. Foi sexta e sábado lá na Letônia, congresso anual. E eles fazem no Japão também um congresso de tão forte que é o Zabbix lá no Japão. Né? E a missão deles é criar software de qualidade, né, de alto nível de monitoração. Né? Então, essa aqui é a história. Esses slides estão um pouco diferentes, essa cor aqui, porque eu peguei do próprio site deles. Se você entrar lá, vai ter uma apresentação completa deles sobre os Zabbix. Né? Então, o que eu achei importante isso aqui? Que é em relação à performance. Olha só, um único nó Zabbix, um único servidor, monitora até 25 mil hosts. E 100 métricas por host. Métricas são aqueles itens de monitoração. E ele consegue checar isso a cada 1 minuto. Então, o que acontece? Se a sua rede é tão grande, né, que tenha mais do que essa quantidade muito grande, né, 25 mil hosts é muita máquina, né? Mas pode ser que você tenha mais máquinas do que isso aí, né? Aí você tem que quebrar em outros Zabbix, né? Mas com certeza, né, dependendo do hardware do servidor, você vai ter que quebrar antes, né? Vai ter que dividir em vários e criar uma estrutura distribuída, né? Nessa apresentação também que eles têm no site deles lá, eles contam um pouco da história. Eu deixei esse slide aqui só para a gente ter uma ideia de evolução mesmo no tempo, né? Então, ó, em 2098, ó, se vocês olharem aqui nesse início da espiral, ó, em 98 foi a ideia do produto. O Alexei ele trabalhava, acho que num banco, parece. E aí lá no banco tinha necessidade de monitoração e não tinha uma ferramenta que fosse adequada. Aí ele falou assim, eu mesmo vou escrever uma ferramenta. Então em 98 ele teve a ideia de criar essa ferramenta, que veio se tornar o Zabbix. Aí em 2001, aqui, ó, ele fez a primeira liberação GPL, que ele chamou de V01. Aí em 2004, olha só, 6 anos depois, hein? Ele conseguiu a primeira versão estável. Como demora, hein, pessoal, para produzir qualquer coisa boa. São anos e anos de trabalho duro. 6 anos para produzir a primeira versão estável. Aí quando ele estava com a primeira versão estável, depois de 6 anos trabalhando nisso, aí ele criou a empresa em 2005. E aí lançou oficialmente o produto. Né? Então foram 7 anos aí de trabalho até conseguir lançar a empresa para suportar o produto que ele tinha inventado. O Alexei. Aí em 2006 começaram as melhorias, né? Versão 1.1, protocolo XML, ActiveCheck, a gente vai ver o que é Passive e ActiveCheck daqui a pouquinho, monitoração de logs, monitoração de log de eventos, modem GSM e o SNPv3. O SNPv3 é mais complicado, então nessa versão de 2005, ele deve ter lançado o SNPv1 e V2, que é mais fácil, e depois ele incorporou o V3. Em 2007, lançou a 1.4, nova interface, uso do SQLite, discovery de rede. Provavelmente aqui nessa versão 1.1 não tinha discovery de rede. Você tinha que alimentar manualmente qual era o equipamento que você queria monitorar. Quando você implementa discovery de rede, você define faixas, ranges, intervalos, né? E ele descobre sozinho. Monitoração via web também.
E padrões aqui o TF8 e PV6. PV6 também é mais complicadinho, né? Aí em 2008 ele lançou a versão 1.6. Aí Escalation. Escalation é você passar uma informação de evento, de erro de uma pessoa para outra, escalar um problema, né? Aí ele inventou o conceito dos Zabbix Proxy, já começou a trabalhar com distribuição, né? É o DAP, autenticação via LDAP, que é interessante. Dashboard, a gente vai ver hoje, eu vou mostrar para vocês o dashboard, para quem nunca viu a cara dos Zabbix. O dashboard é o painel de controle de trabalho dos Zabbix, é onde tem todas as informações, é a prancheta padrão de trabalho do operador, né? E fez algumas melhorias na parte de manutenção. Em 2009 lançou outra versão, né? Outro release, na verdade, né? Colocando a parte de API, cache, um proxy Zabbix passivo, suporte DMDB2. Né? A gente vai ver que o Zabbix ele tem alguns bancos de dados que ele suporta. Um deles é o DB2 da IBM, que é um banco proprietário. Né? E começou a ter melhorias em relação aos itens, que são os elementos monitorados. Aí em 2012, ele lançou aquela subsidiária no Japão. Deve ter tido muita demanda lá no Japão. E ele lançou uma nova versão 2. E aí lançou aqui novas funções. A gente pode ressaltar aqui essa parte de Java. Pessoal, quem tem servidor JBoss, servidor Apache, servidor que ele executa uma aplicação Java, nessa parte de JMX, ficou bem interessante, porque aí começou a monitorar a parte de Java diretamente. Então, se você tem um servidor JBoss rodando uma aplicação em Java, e você quer monitorar itens desse servidor, um servidor Glassfish, né? Servidores de Application Server, né? Você consegue monitorar muita coisa aqui usando o JMX. A parte de inventário automático é a parte de TREP e SNMP. TREP é aquela mensagem não solicitada, né? Você monitora um equipamento de rede, um servidor, ativo ou passivo. A gente vai ver o que é isso. E você pode receber TREPs, que são notificações que o equipamento manda sem ser solicitado, né? É o TREP. Em 2013 ele lançou a versão 2.2, que é a que a gente vai usar no curso aqui, né? Melhorou a performance, ele incluiu a parte de monitoração de VMware, a gente não vai ver VMware, tá? Carga de módulos, templates para monitoração web, né? Templates é aquele agrupamento de itens, né? E mais algumas funções. E a gente vai ver que agora, que nem eu falei para vocês agora, sexta e sábado, teve um evento internacional lá na Letônia, o evento anual. E eles lançaram a versão 2.4. Lançaram essa semana, tá? Nem atualizaram aqui o site deles ainda. Bom, quem gosta de livro como referência, esse aqui é a sugestão escrita por esse autor aqui, que trabalha lá na Zabbix Internacional, Zabbix 1.8 Network Monitoring. É uma pena que é 1.8, né? Já estamos na 2.4 a partir dessa semana. Então esse livro é um pouco antigo. Se vocês procurarem aí na internet, vocês acham esse livro aí, né? A outra referência é o livro em português, do Jansen, dos Reis Lima, Monitoramento de Redes com Zabbix. Esse livro é bem interessante, muito bom. Quem quiser um material de apoio em livro, tem essas duas opções aí. Bom, então essa foi a apresentação dos Zabbix para a gente ter essa visão geral. Agora nós vamos entrar na questão de falar das várias formas de implementação dos Zabbix, né? O Zabbix ele é composto de vários componentes, várias formas de instalação. Um é o Zabbix Server, que é o motor, né, que vai ficar fazendo as consultas. O Zabbix Proxy seria aquele Zabbix remoto que vai fazer a monitoração de uma parte da sua rede. Você tem uma empresa grande, nacional, você pode pôr um Zabbix Proxy em cada estado, por exemplo, né? Ou então você tem uma matriz e uma filial, você pode pôr o Zabbix Proxy na filial e o Zabbix Server na matriz. O Zabbix Agent é o agente que você vai instalar os servidores que vão ser monitorados, seja Windows, Linux, HPUX, Solaris, o servidor que você quiser monitorar. Ele tem uma interface web escrita em PHP. Essa interface web você pode instalar ela junto com o Zabbix Server, ou você pode instalar no servidor à parte também, se você quiser separar as funções. O Zabbix Database, você pode instalar o database do Zabbix numa máquina à parte também, se a sua rede for muito grande, muitos elementos. Ou então você instala junto com o Zabbix Server. Então, o Zabbix Database, a interface web
e o Zabbix Server podem ser a mesma máquina ou não, depende da sua necessidade. O Java Gateway, é o que eu comentei com vocês, é uma extensão que você pode instalar para monitorar principalmente servidores de aplicação. O que é um servidor de aplicação? É um servidor que hospeda uma aplicação em Java. O JBoss faz isso, o Glassfish faz isso, e outros servidores de aplicação que hospedam aplicações em Java. Aí você consegue monitorar não só a infraestrutura, mas você consegue monitorar a aplicação mesmo, um programa em Java que está rodando lá dentro. É um nível mais aprofundado de monitoração de aplicação. A gente vai ver o que é o Sender e o que é o Get também. São dois componentes adicionais que ajudam na monitoração dos Zabbix. Então aqui, olha só, aqui é a ideia do distribuído. Esses componentes dos Zabbix aqui, ó, os 4 que estão em volta dele, estão se reportando a esse Zabbix central aqui. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos um arquivozinho. Então isso aqui pode ser o Zabbix banco de dados, num servidor à parte. Esse outro aqui está com o mundo, né? Então é a parte front-end web. Esse outro Z aqui que está aqui, ó, pode ser o cliente, né? O agente, né? Uma máquina que está sendo monitorada. Por isso ela está em branco, né? É uma máquina monitorada. E esse outro aqui é o Zabbix Proxy, que está um pouco distante. E esse central aqui é o Zabbix Server. Então você pode fazer tudo assim separado ou pode fazer tudo junto na mesma máquina. Depende da sua necessidade. Bom, então o Zabbix Server é o centro do software Zabbix. É nele que tudo acontece, né? A parte de configuração, por exemplo, é toda feita no Zabbix Server. E aí ele pode verificar remotamente serviços de rede, como servidor web, servidor de e-mail. E ele utiliza controle simples. Ele é o componente central e os agentes vão se reportar para ele, vão mandar informação para ele, né? E ele é que vai consolidar as informações. Então, é no Zabbix Server que a gente configura tudo. No caso aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Nesse material mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão para sexta-feira, né, até sexta-feira, instalar uma máquina virtual, que é aquela OpenSUSE que eu falei para vocês. Por que OpenSUSE? Porque o pessoal dos Zabbix, eles são bem inteligentes, né? Bem espertos. Então, o que eles fizeram? Eles empacotaram numa ISO um OpenSUSE com os Zabbix pronto lá dentro, que já funciona, já todo compilado, instalado, funcionando. Então, o que vocês vão fazer até sexta-feira? Vocês vão pegar, baixar do site da Zabbix, esse Zabbix Server para OpenSUSE, e criar uma máquina virtual dentro do seu VirtualBox com esses Zabbix aí, tá? Então, o Maurício perguntou aqui, é possível deixar os Zabbix na nuvem e a partir dela, monitorar os hosts? Deixa eu tentar interpretar. Os Zabbix na nuvem que você está falando é hospedar o seu servidor Zabbix lá em uma empresa de hospedagem na nuvem, é isso? Instalar o seu Zabbix Server, por exemplo, lá no Wallhost, alguma coisa assim? Tá. E a partir de lá monitorar os hosts que vão estar lá mesmo nessa empresa de hospedagem ou os hosts que vão estar em outro lugar. Se for na própria empresa de hospedagem, tranquilo, né? Você instala os Zabbix lá na nuvem, os servidores vão estar lá também, você configura para ele monitorar, e aí você acessa o front-end remotamente. Não, fora da nuvem. Então você vai monitorar servidores que estão fora da nuvem. Também é possível. Você vai ter que fazer configuração de acesso VPN, né? Vai ter que criar túneis aí, de abrir portas e negociar a comunicação com esses agentes remotamente. Também tranquilo, é possível. Só vai dar um pouco mais de trabalho, né? Exatamente. Se os ativos estiverem fora da nuvem, pode usar o proxy Zabbix. Exatamente, pode usar o proxy Zabbix. Essa função dele, né? Quando eu tenho uma localidade remota, por exemplo, eu posso monitorar via internet, né? Eu tenho a minha sede, matriz da empresa e a filial, mas eu não tenho circuito dedicado, eu tenho uma conexão internet entre a matriz e a filial. Eu posso colocar um proxy, Zabbix Proxy lá na filial, conecto via internet e faço um túnel VPN com o meu Zabbix Server e faço a monitoração remota. É possível, é essa a ideia mesmo. Bom, continuando. Então, só que eu estava comentando, então vocês vão ter que instalar aquele appliance. Eu vou mostrar daqui a pouco o site lá.
É só vocês baixarem, na verdade, a imagem ISO lá. Eu achei melhor dessa forma, porque se cada pessoa instalar os seus ABICs do jeito que eu vou mostrar aqui hoje, e a gente for usar na sexta-feira a instalação de cada um, pode ser que haja uns complicômetros aí de instalação de um para o outro. A gente usando esse appliance virtual que eles chamam, que é esse ABICs no OpenSUSE, todo mundo vai estar com a mesma máquina instalada. Então é melhor. E cada um baixa do site deles lá no dia que quiser, na hora que quiser, né? Então eu achei mais interessante. Uma imagem ISO do Ubuntu, todo mundo consegue por aí na internet, né? Na verdade, a imagem ISO do Ubuntu vai ser para ela ser client, né? A gente vai instalar um client no Ubuntu, né? E a terceira máquina, que é a Microsoft, né? Que vocês vão instalar também um client no servidor Microsoft, né? Bom, então o proxy é uma parte opcional. Você instala se você tiver necessidade, porque ele vai conectar dados geralmente remotos, né? Lá de uma filial via internet, na nuvem, que nem o colega citou aí, né? Ou então pode ser só para descentralização. Você pode ter muitas monitorações, aí você cria uma estrutura hierárquica, né? Para que eu criaria isso? Se um Zabbix Server monitora até 25 mil máquinas, na minha empresa eu tenho, sei lá, 10 mil máquinas só para monitorar. Porque, por exemplo, você não precisa ter um servidor tão parrudo, né? Esse servidor aí que ele falou que suporta até 25 mil é um servidor com muita memória, muita CPU. E eu não tenho um servidor tão grande assim na minha empresa. Eu tenho vários servidores pequenos. Então instala várias cópias do Zabbix proxy, se reportando um Zabbix Server central, né? Então não dá para você falar que não vai usar. Depende do seu ambiente, né? O Zabbix Agent é o agente que você vai instalar, ou cliente que você vai instalar na máquina que vai ser monitorada, né? Para monitorar o quê? Disco rígido, memória, rede, I/O, processos, tudo o que você precisar. Aí o Zabbix Agent, o que ele faz? Reúne dados e manda para o Zabbix Server. O Zabbix Server é que vai processar esses dados aí. Em caso de falha, por exemplo, um disco rígido lotado, um processo cair, o Zabbix manda, o agent, né, o cliente, manda ativamente alertas para a máquina que relatou o problema. E mais, ele pode também executar comandos. A gente vai fazer uma configuração, eu acho que na sexta-feira já, se eu não estou enganado, onde nós vamos fazer com que o Zabbix cliente execute um restart do servidor Apache. A gente vai configurar para que ele monitore o servidor Apache no Ubuntu. Vocês vão ter que instalar também, pessoal, o Apache no Ubuntu. Tá? Isso aí está tudo no final, eu vou mostrar para vocês a lista de requisitos. Dentro do Linux, vocês vão instalar o Ubuntu na máquina virtual, vocês vão ter que instalar o Apache também lá. Por quê? Porque a gente vai instalar também o cliente, o agente lá no Apache, no Ubuntu, do Zabbix, e aí a gente vai configurar o servidor para que ele monitore o Apache. Aí a gente vai lá e vai derrubar o Apache na mão. É como se ele tivesse simular uma queda dele. Aí o que vai acontecer? O cliente vai detectar a queda e vai mandar um alerta para o server. O Zabbix Server. Caiu o Apache. Aí a gente vai configurar no Zabbix Server para ele mandar um comando para o cliente, falando assim, cliente, então ativa de novo o Apache. E aí o cliente vai ativar o Apache. Eu vou mostrar isso na sexta-feira para vocês. A gente vai fazer juntos isso aí, tá? Interface web. Então você pode instalar o front-end web em PHP em outra máquina, né? Diferente do Zabbix Server, ou na mesma máquina. No caso do OpenSUSE, que a gente vai usar, o appliance virtual, vai estar tudo junto. O banco de dados SQL, o OpenSUSE, o MySQL, né? O banco de dados MySQL, o OpenSUSE, o PHP e o Apache. É aquele conceito de LAMP. Você já conhece, né? O LAMP, né? LAMP é Linux, Apache, MySQL e PHP, né? O LAMP. Esse OpenSUSE que a gente vai instalar do appliance virtual é um LAMP e tem os Zabbix junto, né? Então já está tudo empacotado lá, pronto para ser usado. Mas se você achar interessante, você pode instalar uma interface web separadamente dos Zabbix no outro servidor. Bom, o banco de dados é mais um componente. E aí você tem as opções aí. MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle e DMDB2. O Eduardo está perguntando, existe algum método para fazer o dimensionamento de hardware do servidor versus dispositivos na rede que pretendo monitorar? Essa é uma boa pergunta.
pessoal dos Zabbix, eles têm algumas sugestões lá, de alguns, como se fossem templates, modelos, né? Em relação à quantidade de máquinas, em relação ao hardware que você tem que ter para monitorar aquela quantidade de clientes, né? Existem alguns modelos de dimensionamento e você pode utilizá-los. Lá no site do Zabbix tem, e tem um pessoal na internet, né, no Zabbix Brasil, tem algumas sugestões lá também, né? A gente pode depois dar uma olhada, achar algum desses modelos e colocar aí para vocês na área lá de aluno, né, para vocês olharem. Vou dar uma olhada, procurar e colocar. Bom, então aqui são os bancos de dados. Ó. Você pode escolher qualquer um desses aí. O que a gente vai usar no Zabbix Appliance é esse MySQL que já vem embutido nele, né? Inclusive, ó, tem a DB2 aí também, ó, parceria com a IBM, né? Bom, aquele módulo do Java Gateway. Eu quero monitorar um servidor de aplicação de JBoss que tem na minha empresa, ou Glassfish, ou qualquer outro lá que você tenha, né? São vários. Tem muitos tipos de servidor. Aqui tem alguns aqui, ó. JBoss, WebLogic, WebSphere, Tomcat, Glassfish, não está aqui, mas também. Então, existe um software chamado Zapcat. Está na versão 2.0. Então, você tem que instalar junto com os Zabbix esse software Zapcat. Para ele fazer o quê? Monitoração usando esse JMX, que é Java Management Station. Extension. É um padrão para monitoração de aplicação em Java. A gente cita aqui, ó, monitoramento de aplicações em Java. Então, foi a própria, agora é a Oracle, né? Na época da Sun, que a Sun cuidava, era dona do Java, eles inventaram esse padrão JMX. E esse Zapcat é um software que implementa a monitoração dos Zabbix via JMX. O Zabbix Sender é outro módulozinho do Zabbix. É um utilitário de linha de comando que pode ser usado para enviar dados e performance para processamento pelo Zabbix. Como é que usa? Zabbix _sender -z. -z é o servidor que você quer enviar os dados, né? Então vai ser o IP do servidor Zabbix. Aqui está um 27001, mas tem que ser o servidor, o IP do servidor Zabbix. Se for local, aí você pode mandar para localhost aqui, né? E -i é o arquivo que você vai enviar. Utilitário é geralmente utilizado em scripts de execução contínua, para envio periódico de dados. Então você quer monitorar alguma coisa continuamente. Então você pode instalar esse Zabbix Sender, esse script aí, né, configurar o que vai monitorar e ele vai ficar enviando, né? O uso de CPU, uso de memória para o Zabbix Server. O outro é o Zabbix Get. É um processo que pode ser usado para comunicar com o Zabbix Agent e recuperar informações do agente. Utilitário é geralmente utilizado para troubleshoot de agentes Zabbix. Então você está no shell, né, dá um cdbin, aí você dá um Zabbix Get, o IP, a porta, 10.050, e qual é a variável que você quer monitorar. Você quer monitorar o sistema, a carga de CPU, é a média, né, average. Bom, e aí o ambiente completo de monitoração. Tem que aumentar um pouco aqui a resolução, mas no PDF fica melhor de ver, né? Aumentei um pouquinho aqui. Então você tem aqui nesse elemento central vermelho aqui, ó, que eu estou passando o mouse em volta, o Zabbix Server. Né? Você pode monitorar, por exemplo, um firewall de SNMP aqui, ó, parede de fogo. Você pode monitorar um agente, um servidor Linux, um agente. Ó, reparem no firewall que ele está monitorando de SNMP, não precisa de agente. Aqui nesse servidor Windows, com agente. Você pode monitorar um storage, né, um Storage Area Network, um SNMP. Você pode monitorar aqui um appliance, né, correio, com SNMP. Você pode monitorar uma impressora com SNMP, se você é que você precisa monitorar a impressora. Pode monitorar aqui um appliance NAS aqui, né, servidor de arquivos aqui da rede de SNMP. E aqui é um roteador, né, de SNMP. Aqui é o front-end, ó, Zabbix. O PHP está fora do servidor, ó, separaram. Aqui é o banco de dados, está fora do servidor, está separado. E aqui é o proxy. E olha só, o proxy está fora do servidor. E quem que ele monitora? Uma filial. Workstations com agentes. Quando tiver o Zzinho aqui, quer dizer que tem um agente instalado. Aqui servidor é o DAP. Aqui o IMAP, né, que é a parte do correio.
e o webmail aqui. Então, essa aqui é uma estrutura assim, bem interessante, né, para você implantar uma empresa média, talvez grande, né, de solução completa de Zabbix aí. Bom, um outro desenho de componentes do Zabbix, aqui um pouco mais visível, aqui mais visual, né. Então, você tem aqui ó, separado ó, né, o banco de dados, a interface web, o servidor. Você pode ter máquinas SNMP, máquinas com agente e máquinas sem agente. Você pode monitorar até máquinas sem agente também. Ok? Deixa eu diminuir um pouco aqui a letra. Plataformas suportadas. Então, quais são as plataformas que eu posso monitorar? Todas essas aqui você pode monitorar, né? Linux, Solaris, todas essas aqui têm agente para isso. O Robson perguntou aqui, posso monitorar dispositivos SNMP? Com certeza. Você pode monitorar qualquer coisa SNMP com SNMP V1, V2 ou V3, né? Monitora a modo de operação do agente. Então, você pode monitorar via SNMP, como o Robson perguntou, é uma primeira opção. Uma segunda opção, monitorar com agente. Na monitoração com agente, você pode usar uma desses 4 modos aqui, ó. Então, quando você pensar na instalação de um agente, você tem que pensar, você vai monitorar com Active Check, Passive Check, vai executar execução remota de comandos com aquele sender e o get, ou vai usar IPMI. Vamos ver o que é cada uma dessas formas aí. Então isso aqui, pessoal, é na fase de planejamento, né? Você vai ter que planejar como monitorar. O William perguntou, com agente eu limito apenas para servidores, certo? É exatamente, é. O agente, você é um software que você tem que instalar na máquina. Então, tem que ser servidor, né? Porque ela tem que permitir a instalação do agente. É por isso que tem aqueles sistemas operacionais suportados do slide anterior lá. Então, o agente, onde eu posso instalar o agente? Estou voltando, tá, pessoal? O slide aqui. Ó. Onde eu posso instalar agente? Ó? No Linux, no Solaris, no AIX, no HPUX, no macOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, no SCO, né, Santa Cruz Operation, no Tru64 OSF1 e também no Windows, né? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Nesse caso, não seria melhor utilizar sempre SNMP? Não, William. Sabe por quê? Porque o agente ele traz mais poder para você monitorar, né? Então, por exemplo, eu quero monitorar uma função específica lá. É esse caso do Apache que eu acabei de citar que a gente vai fazer na sexta-feira. Eu quero monitorar o serviço Apache está no ar, né? Então, dá para monitorar serviço pelo SNMP? Dá também. Também daria. Porque aí está empatado o agente com o serviço SNMP. Aí envia a informação lá para o servidor central. Tanto o SNMP pode enviar um trap quando cair o serviço do Apache, como o agente pode mandar. Aí empatou. Mas aí você quer, chegando no servidor Zabbix, você tem uma ação, que é mandar um comando de volta para o servidor onde estava aquele Apache, que caiu, e mandar ativar o Apache, dar um restart automático, sem intervenção humana. Né? Com o agente, você consegue. O servidor Zabbix manda um comando para o agente e fala, olha, agente, dá um comando aí no sistema operacional, é lógico que aí o agente vai ter que ter permissão para dar comandos, né, no sistema operacional. Dá um comando aí para o sistema operacional mandando reinicializar esse Apache que acabou de cair. Né? Isso no agente você consegue, no SNMP você não consegue. Porque no SNMP não dá para você mandar um comando de volta e o agente SNMP entender esse comando e interagir com o sistema operacional e mandar ativar o serviço Apache que caiu. Entendeu essa diferença? Aí o William perguntou, mas isso é só com o Linux, no caso do seu exemplo do Apache? Não, também no Windows. Também no Windows. Também no Windows você consegue ativar. Você pode instalar o Apache no Windows, né? E aí o agente vai interagir com o Windows e vai mandar ativar o Apache novamente. Então é também para o Windows, né? O SNMP tinha um projeto lá atrás de ele ter essa instrumentação remota de dar comandos, né? Mas isso aí não evoluiu muito, né? Ficou mais em teoria, em projetos, né? Pode ativar outros serviços. Eu só vou exemplificar com a Apache,
da sexta-feira, mas aí vocês depois podem usar para outras coisas, né? Servidor web. Está aparecendo uma mensagem aqui do Roberto Flávio Malheiros. Ah, tá. Ah, ele falou que o slide estava invertido, mas não está mais, né, Roberto? Desculpa, eu só vi sua mensagem agora aqui. É que eu vi agora que estava em vermelhinho aqui. Tem aqui uma outra mensagem aqui. O que é isso? É engraçado ficar aparecendo em vermelho aqui as mensagens do Roberto aqui embaixo. Ainda tá para mim. Tá invertido para você? Tá invertido para todo mundo? Não é, para o Marcelo tá normal. Engraçado, o William não tá invertido, né? Ué. Tá, então tá para você, tá invertido, Roberto. Deve ser porque eu cheguei atrasado. É castigo, né? É castigo. Desculpa, eu não. Quer que eu tente inverter? Eu vou mexer aqui, ó. Vamos ver, ó. Ó, aqui ele faz rotação, ó. Vou rotacionar tudo, ó. Ó, rodei ele todinho, 4 vezes, para ver se... O André tá falando para você sair, Roberto, e entrar de novo. Agora sim? Ah, tá, olha só. Eu rotacionei ele todo aqui, acho que deu um reset aí, resolveu, né? Tá legal. Que bom. Cada coisa que acontece, cada vez aparece uma coisa diferente nessa interface. O Eduardo está perguntando, existe algum tipo de monitoramento ou interação que os ABICs faz com o Microsoft SQL Server? Ou essa função não existe? O Fábio estava com dor de pescoço, está olhando. Desculpa, eu não sabia, eu não tinha visto a mensagem aqui embaixo, fica em vermelhinho aqui, acho que é urgente, não sei. Interação com o SQL Server, né? Olha, eu tenho trabalhado com monitorações mais voltadas para ambiente Linux, né? Com Apache, MySQL, Postgre. Para SQL Server, eu acredito, né? Eu teria que fazer essa pesquisa. Eu acredito que também consiga fazer essa monitoração do SQL Server. A gente teria que dar uma olhadinha. Não vou afirmar, porque como eu nunca fiz monitoração para SQL Server, eu não quero falar uma coisa que eu não tenho certeza, tá? Mas teríamos que dar uma olhadinha. Eu acredito que sim, né? Porque ele consegue interagir com as aplicações e com o sistema operacional. Deve conseguir. Então é a segunda coisa que a gente tem que ver aí. A monitoração da SQL Server e a questão de uma tabela de dimensionamento de máquinas, né? Aí o Marcelo está perguntando, você vai mostrar um monitoramento básico, esse MySQL que já vem incluída no agente? Monitoração do MySQL. Então, como a gente não está previsto, né? Não está previsto. Não está previsto. A ideia, como é muita informação, eu não vou mostrar. De repente, partindo dessa sugestão, se uma coisa interessante, se todo mundo quiser, eu posso incluir, mas não está previsto. É só incluir no material. Preciso anotar depois aqui, fazer um rascunhozinho dessas coisas que a gente está conversando, né? Para eu não esquecer. Bom, deixa eu ir para o próximo slide então aqui. É porque já tem no agenda, é só tirar o comentário. Sim, sim. É que eu não fiz assim na previsão, né, do material. É muita coisa que daria para mostrar, mas eu não coloquei. Porque eu pensei em não mexer muito, Marcelo que perguntou, né, no servidor Linux que vai hospedar, no OpenSUSE que vai hospedar o servidor, sabe? Então a gente teria que instalar um MySQL na segunda máquina que a gente vai fazer para poder ter essa monitoração, entendeu? E eu não queria mexer muito no OpenSUSE que vai hospedar os ABIC Server. A gente teria que mexer lá, porque lá é que tem MySQL instalado já previamente, né? Eu pensei em mexer mais, deixar ele quietinho, mais para ser um monitorador de front-end, banco de dados, e a gente mexer no servidor que vai ser o Linux, a parte, na máquina virtual a parte que a gente vai instalar, né? Então, tem que pensar se vale a pena a gente mexer nisso ou a gente instalar um MySQL lá no outro servidor só para fazer isso. Vamos deixar no buffer essa informação.
Bom, aqui, pessoal, nesse slide eu tenho uma visualização do Active Check versus o Passive Check. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente enxergar melhor. Né? Então, olha só. Aqui em cima é o agente Passive Check. Ó. Passive Check. Então, olha só. O Zabbix Server está do lado esquerdo. Ele manda uma solicitação para o agente falar qual é a carga da CPU. Aí o Zabbix Agent, que está do lado direito, devolve com a resposta da carga da CPU. Então, o agente, o que ele está? Ele está passivo. Ele é cutucado, vamos falar assim, e responde à informação que foi pedida. Ele está passivo, ele fica lá paradão na dele, né, esperando alguém perguntar. No agente Active Check, como é que funciona? O agente aqui, ó, ele solicita uma lista de Active Checks do servidor. Então, você tem que cadastrar a lista aqui no servidor do que você quer monitorar naquele agente. Aí o servidor envia uma lista de Active Checks. E no caso, você quer só monitorar a carga de CPU e memória livre aqui nesse servidor aqui que está instalado o agente. Aí o agente vai enviar a carga de CPU e vai enviar a memória. E sem ser cutucado, né, perguntado sobre essa solicitação. Entenderam a diferença? Então ele fica no estado ativo. Ele é que solicita o que tem que ser monitorado. No caso do Passive Check, o servidor é que solicita o que ele quer e o agente responde. O William do Nascimento perguntou, a instalação e configuração no CentOS é mais complicada? Então, no Red Hat e no CentOS, não é que a instalação seja mais complicada, ela é um pouco diferente, né? No Red Hat e no CentOS. Né? O CentOS é a versão CentOS OS, né? A versão livre do Red Hat, né? É a versão para a comunidade que eles chamam, né? Então é um pouco diferente, né? Tem até um material específico para fazer a instalação no Red Hat e no CentOS. Bom, então o Active Check é muito eficiente para coleta e envio de dados. O agente se conecta no servidor e solicita a lista de coleta. Né? O agente coleta, se conecta ao servidor e envia os dados. O modo Active alivia a carga nos Zabbix Server. Então, se a sua rede tem muitas máquinas e você acha que vai gastar muito fazendo essa consulta do servidor para o agente, muitos agentes, talvez seja melhor usar o Active Check. O próprio servidor monitorado envia informação para o servidor monitorador quando ele quiser. Né? Continuação do Active Check. O agente em modo Active faz buffer da coleta, então ele fica armazenando. Então, também não há perda de dados, caso o Zabbix Server ou Proxy esteja offline. Então, se o seu servidor Zabbix Proxy ficar offline, o Active Check faz bufferização dos dados. É muito usado quando o Zabbix Server não consegue, né, alcançar o agent. Né? Então, você pode usar essa opção. E quando eu vou usar o Passive Check? Quando eu achar que o meu servidor central está sobrando capacidade de poly. Né? Então, por quê? Porque no passivo o servidor tem que ficar toda hora perguntando. Então, vai usar mais recurso do Zabbix Server para fazer o poly. Né? O servidor se conecta no agente e solicita dados. Consome recurso de rede para se conectar no servidor. E precisa de vários processos de polling para agilizar a coleta, se tiver vários agentes monitorados. A outra forma de monitorar é monitorar o hardware. Existe esse padrão, não sei se vocês já ouviram falar, IPMI, eu coloquei aqui embaixo o que ele é. Ó. Intelligent Platform Management Interface. É um padrão, eu não coloquei toda a informação aqui, senão ia poluir vocês de informação. Mas é um padrão feito por várias empresas de hardware que criaram essa interface padronizada para a gerência de hardware, utilizada para monitorar os computadores. Então, através desse padrão IPMI, você consegue dar reboot no equipamento, dar reset, parar o equipamento. Então, é tipo uma instrumentalização, né, que você tem para você acessar o hardware remotamente. Isso aqui está no chipset da placa-mãe lá. O fabricante da placa tem que ter previsto isso aí. Ele tem que ter, estar compatível com esse padrão IPMI, tá? Então, se você precisar dar reboot, reset e route em servidores remotos, você tem que comprar um servidor com uma placa que suporte esse padrão IPMI para poder usar isso no Zabbix, tá? Não é uma coisa específica, né? Se você não tem essa necessidade de controlar o hardware remotamente, né? Você não precisa desse padrão IPMI aí. Mas o Zabbix suporta. Bom,
Então a gente fez essa visão geral sobre esses vários componentes, né? É bem complexo, né? Eu acho que nem todo mundo sabia que tinha tanta coisa assim, forma de instalação diferente, né? Dos Zabbix, né? Tantos elementos, né? E aí a gente vai falar agora da instalação em si. Vamos entrar na etapa de instalação. Então a primeira coisa é obter o software lá. Você pode escolher 3 formas diferentes do software que está lá no site dos Zabbix. Uma é instalar a partir de pacotes, os packages, né? Já compilados, né? A outra forma é você baixar o fonte e você compilar. E a terceira forma é você fazer o download do appliance virtual. Mas, na verdade, essa terceira forma é só para estudo. Porque no site dos Zabbix eles falam, não use o appliance virtual para produção. O appliance virtual para produção não dá certo, porque você não consegue escalar ele, né? Criar ele para várias monitorações. Ele é só para realmente aprendizado, teste, né? Então, não use o appliance virtual para produção. A gente vai usar aqui para aprendizado. Né? Então, na verdade, você acaba se limitando mais a 2 formas mesmo. Né? Ou você baixa o pacote, ou você baixa o fonte e compila. Né? Ambiente de instalação mínimo, né? Mínimo necessário. Uma máquina virtual, eu coloquei VMware, mas vamos usar o VirtualBox. Né? Você pode usar o VMware também. Eu tenho os dois na minha máquina, VMware e VirtualBox. Né? Usa um, usa o outro, depende do seu interesse aí. Né? Funciona nos dois bem. Eu uso num, uso no outro. O Ubuntu, eu sugiro a gente usar o 12.04. Quem quiser usar o 14.04 ou 10.04 também funciona. No mínimo 512 MB de memória RAM, no mínimo. Eu acho que na verdade é melhor colocar mais que isso, quem tiver, colocar 1 GB aí, tá? Mas no mínimo 512. Porque o meu já travou algumas vezes com 512. Um processador, ele vai precisar de um processador no mínimo, e 20 GB de disco. Bom, tem que fazer, eu coloquei aqui, eu usei o Ubuntu, né? Então o que eu fiz? Instalei um repositório de configuração de pacotes com wget, né? Nesse repositório, eu fiz o download do 2.2, né? Aí eu usei o dpkg, né? E fiz um apt-get update. Aqui então, pessoal, vai começar passo a passo o processo de instalação. Qual é a ideia? Isso aqui está documentado aqui, que vocês façam em casa isso, na máquina de vocês, para ter um ambiente de produção feito por vocês, ou na empresa, né? Mas na sexta-feira nós não vamos usar esse ambiente aqui, não. Vamos usar só o pacote que a gente vai fazer download do appliance virtual, tá? Para todo mundo ter o mesmo ambiente da máquina virtual, certo? Então, se você precisar instalar por pacote, eu vou mostrar a instalação não por source, não por compilação. Vou mostrar a instalação por pacote, né? Então, vocês podem fazer isso em casa. E se caso tiverem alguma dificuldade, mandam no fórum perguntas, né? Tentei instalar tal coisa, não deu certo, né? Então, exemplo para a instalação do servidor Zabbix e front-end web com database MySQL, tá? Também não é para o PostgreSQL, né? O Fábio perguntou se vai mostrar o link do appliance virtual. Vamos mostrar daqui a pouquinho. No finalzinho a gente vai combinar o jogo de sexta-feira e eu vou mostrar para vocês. Então, apt-get install Zabbix Server MySQL Zabbix Frontend PHP. Essa instalação aqui está fazendo a instalação de tudo. Né? É um servidor com tudo, com MySQL, com front-end e com server na mesma máquina, tá? Então não é com aquele modelo distribuído. Aí no ambiente já do Linux aqui, eu peguei a telinha aqui, coloquei, né? Eu acho que no PDF, se vocês baixarem, fica melhor aqui. Eu coloquei esse material como eu falei para vocês, na biblioteca, né? Então aqui é uma tela que é a configuração do Zabbix Server MySQL. Então é um menu, um wizard, né? Ele vai perguntando para você. Clica yes para a criação aqui, instalação do MySQL. Especifica uma password para o usuário administrativo do database. O Márcio falou que baixou o PDF, fica melhor para ver mesmo. O PDF está bem melhor aqui, realmente fica muito ruim aqui. O PDF está bom. Melhor baixar o PDF mesmo. Especifica a password para o usuário administrativo do database. Então você especifica uma password aí para... Define a password para Zabbix Server MySQL. Tem que definir uma password. Confirma a password. Define o database que será utilizado. Pessoal, nessa instalação do pacote, você pode escolher o PostgreSQL também. No caso aqui, dá para ver aqui, mas é MySQL e PostgreSQL, tá? Quem forçar um pouco aí a vista aí, aumentei, ficou melhor. MySQL e PostgreSQL.
Eu fiz a instalação com MySQL só para teste mesmo, né? Lá na empresa você, ou na sua casa, você pode fazer com um, fazer com o outro, né? Bom, aí começa a parte do front-end PHP, precisa definir uma password. Então aqui é a definição da password para o front-end PHP. Confirma a password. Então são duas passwords, uma para o banco de dados e uma para o PHP. Front-end. E aí, basicamente está instalado, muito simples, né? Aí vem agora a instalação do agente. Então, no servidor que você vai instalar o Zabbix Server, você também vai querer um agente para monitorar o próprio servidor, né? O próprio servidor de monitoração, o áudio falhando bastante. Melhorou, melhorou. Ah, ficou pobre aqui de novo, aqui, ó, o negocinho do áudio. Qualidade pobre de áudio. Alô, alô? Estão me ouvindo aí, pessoal? Estou tentando ajustar aqui. Aqui não está. Tá, melhorou. Deu uma ajustada aqui no áudio. Então você tem que instalar o agente também, né? Você quer monitorar o servidor que você vai instalar, o Zabbix Server. Então você dá um apt-get install Zabbix Agent para instalar o agente no próprio servidor. Bom, então está com o Zabbix Server instalado, com o PHP instalado, com o MySQL instalado e o agente instalado no servidor. Agora você tem que fazer a configuração do PHP para o front-end. Então, a configuração Apache para o front-end está localizada aqui, TC Apache 2 confd Zabbix. Né? Então, dentro do Apache, do confd, foi criado esse arquivo Zabbix. E aí, o conteúdo dele é esse aqui, ó, PHP Value Max Execution Time 300. São parâmetros e valores de parâmetros, né? 128 MB de memória, né? Por exemplo. Então, o que você tem que fazer? Tem que descomentar e alterar só essa linha aqui só essa que está aqui com o sustenido. Só isso que tem que fazer. Colocando aqui, Date Time Zone, substitua para América São Paulo. Porque aqui está a Europa Riga. É aquela região lá, a cidade lá da Letônia, lá que o pessoal inventou os Zabbix. Então você precisa mudar para América São Paulo, ou então para a cidade que você vai trabalhar, né? Mas a América São Paulo acho que é o Time Zone, né? Aqui da região, né? Bom, aí você alterou a configuração do Apache, né? Então você tem que reiniciar o Apache. Então você vai lá no prompt de comando e dá um service Apache 2 restart. Feito isso, o Zabbix Frontend está disponível para uso. Então você dá um localhost zabbix/index.php no browser. Aí já vai vir a tela do Zabbix. Então vocês viram a instalação? É muito simples, né? Configuração para ele funcionar? Nenhuma, só essa do PHP mesmo no Apache 2. O default username é admin, com A maiúsculo, Zabbix, tá? Aí você já consegue logar na tela de administração, que é essa aqui, ó. Aí tem mais um pouquinho de configuração que a gente vai ver, que na verdade é como se fosse mais teste, ó. Essa é a primeira vez que você está entrando no Zabbix 2.2. Vem essa tela aqui. Aí você vai fazer umas configurações de setup aqui, ó. Deixa eu passar para a próxima tela. Essa tela aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho para ver se fica melhor para enxergar. Então, ele está perguntando aqui se todos os pré-requisitos de PHP foram instalados com sucesso. Tem que dar OK em tudo aqui, ó. Então, a versão do PHP, a requerida é essa aqui e a instalada é essa. Tá OK. Esse limite de memória, 128 MB é o requerido e tem 128 MB. OK. Então, ele vai verificar aqueles parâmetros. Ó, suporte ao database, MySQL. OK. Então, ele vai verificar esses parâmetros internamente, através de um script interno, e você vai verificar se deu tudo OK. Se deu algum erro aqui, você vai ter que voltar e corrigir. Né? Se deu tudo OK, é só você clicar aqui no Next. Aí ele vai passar desse checklist de pré-requisitos para a configuração da conexão com o banco de dados. Então você deu o Next, né? Rezou para dar tudo OK ali. Deu o Next. Aí estamos aqui, ó, configurando o DB Connection. Ele vai conectar em MySQL, que foi o meu caso. Se você quiser escolher o Postgre, você escolhe Postgre aqui. O database é localhost, né? A porta é 0 por default. E aqui o nome do database vai ser Zabbix. E aqui o que você vai ter que fazer é digitar só a password do usuário que você criou lá anteriormente, do database, para fazer a conexão, tá? Digite a senha e teste a conexão com o banco. Aí você clicou no Test Connection depois de digitar a senha, quer dizer que o PHP e os Zabbix foram lá no banco, consultaram e deu conexão OK. Então,
Quando o Zabbix precisar gravar dados no banco, via PHP, ele já está autorizado, está tudo certinho. A próxima etapa é verificar o nome e o IP do host e a porta. É esse Zabbix Service Detail. Ele vai usar a porta 10.051. O host é o localhost, que é local, né? E o nome eu coloquei aqui Zabbix na mão, né? É o nome que eu dei. Bom, pessoal, vou diminuir um pouco aqui o tamanho aqui, ó. Eu coloquei aqui site de instalação do Source. O Eduardo fez uma pergunta gigante aqui, vamos ver. Mário, pela sua experiência, as empresas normalmente estabelecem uma regra padrão para a determinação do servidor base, onde o Zabbix ficará hospedado. Exemplo, padrão Ubuntu ou Debian ou SUSE, etc. Ou não existem essas determinações, fica a critério do administrador de rede de cada empresa. Isso aí é bem variado, né? Bom, em geral, as empresas elas têm uma regra padrão, né? Mas isso é muito da cultura de cada empresa, sabe? Isso aí varia muito, porque tem empresa que tem um foco, tem uma equipe, né? De software livre muito boa, né? E aí o que ela faz? Não, então vamos instalar o Zabbix onde ele nasceu lá, né? No ambiente de software livre, no Linux, no Ubuntu, né? Tem empresa que não, né? Tem empresa que não tem uma equipe muito definida para cuidar. O pessoal tem uma certa aversão, não sabe utilizar software livre, né? E aí instala em Windows, né? Então depende muito, sabe? Isso aí é uma coisa muito relativa. As empresas são muito diferentes, né? O que é fato é que o Zabbix tem um desempenho melhor pela percepção, né? Eu nunca vi um estudo detalhado, um teste assim, mostrando o desempenho. Mas a percepção que o pessoal tem no mercado, né, é que o Zabbix ele tem uma performance melhor em Linux, tá? Mas não existe um padrão, não. Bom, esse site aqui, ó, é o site de instalação do Source, ó. Então, olha só, estou no zabbix.com/download PHP. Então, olha aqui tem o Source, aqui, ó, Zabbix Source. Então, se você quiser compilar, né, você pega daqui. Não é muito comum, mas às vezes você quer fazer um processo específico, você compila na sua própria máquina. Mas o mais comum é você pegar aqui embaixo, os Zabbix 2.2x Package, os pacotes. Ó, né? Então, vamos olhar aqui. Ó. Olha só, vocês viram aqui que é diferente? Ó. O Ubuntu é esse aqui de baixo. Ó, o Ubuntu. Para Debian, é esse aqui. E quando é Red Hat, que é o HEL, né? RH, EL ou CentOS, são esses dois aqui de cima, né? Ok? Então tem que escolher de acordo com o seu sistema operacional de distribuição. E tem aqui a arquitetura, né? Qual arquitetura você vai usar? Se é 386 ou se é x86, tá? Ok? Bom, vamos para frente. Faça o download do Source. No comando abaixo, digite a versão que você quer instalar. A última é a 2.2, né? Aqui eu estou mostrando também a instalação a partir do Source, né? Na verdade, agora é a 2.4, né, pessoal? Então você faz um tar, né? Os XVF dos Zabbix, né? Então, se você precisar instalar pelo Source, tem aqui também, tá, pessoal? Passo a passo aqui. Cria uma conta de usuário, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho, tá? Espera aí. Desculpa. Deixa eu diminuir o tamanho da projeção, tá? Ficou melhor assim. 100%, 75%. Então, para todos os processos de imã dos Zabbix, é requerido um usuário não privilegiado. Se um daemon Zabbix é iniciado a partir do usuário, esse usuário será utilizado. Contudo, se um daemon é iniciado com o usuário root, o daemon será trocado pela conta do usuário Zabbix. Aqui, pessoal, é você fazer a criação e a compilação a partir do Source, né? Se você for necessário, né? Em geral, o pessoal baixa o pacote e usa a partir do pacote, né? Ok? Mas se você for fazer na mão, né? Você tem que criar esse grupo add Zabbix, usuário Zabbix, né? Aqui também está mostrando a instalação do PostGrid, né? Lá a gente usou o MySQL, a gente vai usar o PostGrid para fazer a instalação na mão. Então você tem que digitar aqui, né? Alguns comandos. Apesar que aqui acho que tem um errinho, pessoal. Tá MySQL aqui, ó, tá PostGrid, mas o prompt está no MySQL. Então aqui em cima está errado o título, que é MySQL também, tá? Desculpa, pessoal.
Aqui eu vou acertar isso aqui, eu vou mudar aqui para MySQL, tá? Aqui você vai criar o database a partir do MySQL, do script dele, do shell, né? E aí, estão vendo lá, ó, username, password, tudo aquilo que a gente fez via interface gráfica, aqui vai ser feito na mão, ó, definição do usuário, né? Para configurar o source, né? Está compilando aqui, para usar Bix Service ou Proxy, você deve especificar o tipo do database que será utilizado. Né? Aí você tem que verificar todas as opções, dar um configure help, né? E aí você tem que habilitar todos os parâmetros que você vai querer. Vai querer servidor, vai querer o agente instalado, vai querer o MySQL, o IPv6, o NetSNMP, pessoal, é o pacote da monitoração SNMP. Esse libcru aqui é para trabalhar com a parte gráfica e o XML2. Aí você baixou o search, né? Então você tem que compilar agora. Execute make install. Né? Então vai executar o make install para fazer a instalação. Né? Vai instalar todos os binários, né? Todos os. Aonde? No localbin. Aí você tem que editar também esse arquivo de configuração, o zabbix.egtd.conf. Você tem que configurar esse arquivo para cada agente instalado. Deve especificar o endereço IP do servidor nesse arquivo. Então, esse processo via search é mais complicadinho aí, né? Edite o arquivo de configuração do servidor Zabbix, onde você tem que colocar o quê? O nome do database, o usuário do database e a password do database. Então, vocês estão vendo que tudo que a gente fez via interface gráfica aqui está fazendo na mão mesmo, né? Aí você executa a Zabbix Server no servidor e executa a Zabbix EGTD em todas as máquinas monitoradas. Aí você tem que instalar a interface PHP agora também, né? Então você vai ter que instalar o PHP. Como é que você faz isso? Copiando os arquivos para o diretório HTML do web server. Aonde é a localização dos diretórios? É no htdoc, que é o diretório default. Então você vai ter que copiar essas informações para lá. Se for em OpenSUSE é o htdoc, se for no Fedora é o HTML, se for no Debian Ubuntu é o www. Aí você copia o conteúdo PHP, né? Ele sugere que você crie um subdiretório. E aí você faz a cópia dos arquivos, né? Dá um cp aqui, ó, -a htdocs para Zabbix, né? E aí você instala o front-end PHP. Aí vem nessa interface novamente aqui de instalação. Você escreve no seu browser http://server ou ipname /Zabbix. Aí vem aquela mesma interface de verificação de teste. Então, pessoal, instalar pelo Source, eu passei meio rapidamente aí, porque na verdade eu acho que o melhor é vocês instalarem os pacotes, né? Pelo Source, só se você tiver uma necessidade específica, você faria essa instalação. Porque vocês viram que ela é mais complicada, mais difícil. Eu instalei uma vez pelo Source, pode dar problema no make install, aí ele começa a pedir bibliotecas, aí você tem que achar as bibliotecas que estão dando errada. É mais complicado. Por pacote, é mais fácil. Né? E no final do processo, tanto por search como pacote, ele entra nesse teste dos parâmetros de PHP. Né? O search normalmente não tem atualização primeiro. O search tem atualização primeiro, é verdade. Se você tem muita necessidade, então, de atualizar, provavelmente você vai precisar usar o search. Tem essa vantagem mesmo. Tio. Deixa eu passar para frente. Bom, aí você faz o teste da conexão com o banco, né? Está repetido aqui, mas é só para mostrar que o processo, a partir desse ponto, ele é igual, né, pessoal? Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Tá. Mesma coisa aqui, vai testar a conexão na porta 10.051. Vai verificar se tudo foi ok, né? Conexão com o banco. E aí, próximo slide, vamos. Tá. E aí ele vai falar que descarrega o arquivo de configuração e coloca subdiretório conf. Aqui a criação deu um erro aqui, né? Se der esse erro, você tem que ir lá e fazer na mão aqui, ó. Ele está falando que a configuração não deu certo. Instale, ó, por favor, instale ela manualmente. Então, se der esse erro, eu deixei aqui, porque se der esse erro, você tem que ir lá e fazer essa cópia daquele hdocs, www, htdocs, zabbix, zabbix.conf.php na mão, tá? Que foi o que eu acabei fazendo depois aqui para poder funcionar
a instalação do ViaSurf. E aí você copiou na mão, né? Aí você faz finaliza a instalação e deu um OK, criou normal o arquivo. Aí você vai digitar o usuário áudio picotando de novo. Pode acontecer de ficar todo instaladinho, mostrando que a gente serve dos Zabbix e não conseguir fazer o discover dos dispositivos pela comunidade CNMP. Pode acontecer de ficar todo instalado normal, né? E não conseguir fazer um discover. Não, nunca passei por isso. Toda vez que ficou instalado normal, ele conseguia fazer discover pela comunidade. Você já passou por isso já, Roberto? Aconteceu? Aconteceu com você. Ah, e aí você fez o quê? Reinstalou? Ah, fiquei esperando essa aula. Essa foi boa. Você instalou de que forma? Só para a gente pegar a sua experiência. Você instalou em qual sistema operacional? Ah, o Adão está falando que resolveu. Ele conectou via cabo. Ah, no CentOS, tá. No CentOS. Ok. E você instalou via pacote ou via Source? Pacote. Nossa, e mesmo assim. Mas você configurou a comunidade certinho? Você colocou a mesma comunidade, tanto no, sei lá, no roteador? Usou a public, né? A padrão, né? Hum. E não fazia discovery. Mas sabe o que está aparecendo isso aí? Será que não é algum problema de... Era um ambiente de verdade? Ou, assim, verdade que eu quero dizer, na empresa ou é na sua casa? Assim? Será que não tinha alguma restrição? Será que não tinha alguma restrição de segurança, Roberto? Porque se tinha equipamento no meio que bloqueava o SNMP, sabe por quê? O pessoal de segurança, eles acham o SNMP inseguro. A porta 161, 162, você viu que estava aberta na rede? A porta 161 e 162 estava aberta, tá? Porque geralmente, eu acho que aí deve ser alguma restrição de segurança, né? Porque as redes, geralmente, o pessoal bloqueia o SNMP. Aí você tem que ir lá e pedir para abrir, né? É algo que ficou faltando. Você tentou fazer o acesso a esse roteador usando, por exemplo, o GetIF, que é um software de teste, funcionou com o GetIF? Funcionou, né? Tá. É só os Zabbix mesmo que não conseguiu ir lá e buscar, né? É. Eu apostaria em alguma coisa de segurança na rede, mas se você já verificou aí se está tudo ok, e por que você não usa o Wireshark para capturar o tráfego e analisar os pacotes? Se você capturar o tráfego, você pode até mandar para mim a captura do Wireshark e eu dou uma analisada para você. Você faz a teste dos Zabbix tentando conectar, coloca o Wireshark no servidor, o servidor dos Zabbix, né? Aí coleta os pacotes, salva, se quiser mandar eu dou uma olhada. Tá bom, vai começar de novo, tudo bem. Bom, então vamos falar do appliance virtual, que é o que a gente vai precisar para sexta-feira. Tarefa de casa aí para vocês. O appliance é baseado em Linux OpenSUSE com MySQL. O software Zabbix é pré-instalado e pré-configurado. Então ele já vem pronto, livre de problemas, né? Essa é a grande vantagem de todo mundo utilizar ele na sexta-feira. E é recomendado pelo fabricante para você usar para avaliação dos Zabbix, né? Para testes, por esse caso que o Roberto está falando, né? Não está funcionando. Então, usa primeiro esse appliance lá para fazer essa monitoração, né? Porque pelo menos você vai saber que da parte dos Zabbix está tudo instalado certinho, né? Mas, ele não é adequado para produção real. Isso quer dizer o quê? Se você precisar colocar em produção, não é muito bom, hein? É melhor você instalar o seu pacote, tá? Então, eu vou mostrar uma tela aqui para vocês, que é do meu VirtualBox. Vocês estão vendo essa tela aí do VirtualBox? Estão? Estão vendo? Sim. Ah, legal. Então, olha só, eu instalei aqui o Ubuntu, né? Eu vou usar como ambiente de monitoração. E eu instalei o Zabbix Appliance aqui, ó. Eu vou ligar ele aqui, vou dar um start nele, ó. Então, vocês vão baixar o Zabbix Appliance, colocar no VirtualBox.
e ele vai ter essa tela aqui, essa carinha aqui, ó. Tá ok? Aí vai aparecer essa opção aqui, ó, Zabbix 2.2x8664. Aí vocês entram nele aqui. E aí ele vai carregar o Linux kernel aqui, ó, nesse ambiente do VirtualBox. Ele vai subir o Zabbix Appliance, tá vendo? Aí ele vai dar boot aqui, ó, no OpenSUSE, ó. Tá dando boot ainda. Aí ele vai daqui a pouco parar no prompt. Olha lá, deu boot. Aí fica no login, ó. Aí vocês, por padrão é root, tá? O usuário e a senha é Zabbix. Zabbix, ó. Aí, olhem só, ele fala aqui que o IP que ele está usando, no meu caso aqui, ó, esse 92.168.56.101. Estão vendo aqui, ó? IP 92 é que o mouse não para aqui certinho, mas vocês estão vendo, né? 92.168.56.101 barra Zabbix. Então, para eu acessar esse Zabbix que está aqui, eu tenho que digitar esse IP barra Zabbix, tá? Eu vou dar um este aqui, só para ficar assim. E vou agora... Isso, tem que pegar esse arquivo ISO do site, exatamente, e colocar no seu VirtualBox. Eu vou carregar aqui, ó. Aí vem essa tela aqui, tá vendo, pessoal? E aí você coloca aqui, ó, admin com A maiúsculo e a senha é Zabbix. Aí vocês dão um sign in aqui, ó. E aí vocês estão vendo aqui o meu Zabbix já funcionando, já monitorando um monte de coisa aqui. Que é, na verdade, esse monte de coisa é o próprio servidor, tá ok? Então, para sexta-feira, qual é a tarefa de vocês? Olha aqui, eu vou entrar no site aqui da Zabbix, ó. Cadê? Espera aí. Eu estou no site lá do zabbix.com, ó. É aqui a documentação, tá ok? Se vocês quiserem ler como é que instala aqui o appliance virtual, tem alguma informação aqui, mas muito simples, tá? E aí vocês têm que entrar aqui no Zabbix, ó. Aí vocês vão em download, tá? Aí você clica em download aqui, ó. Tá ok? E tá aqui, ó. Zabbix Appliance. Aí vocês baixam essa imagem aqui, ó. ISO aqui, ó. Live CD DVD ISO, tá ok? Eu estou usando essa aqui, ó. Live CD DVD ISO. Tá ok? Faz download daqui. Eu vou voltar aqui para o slide para ver se vocês estão me acompanhando. Pessoal, vocês viram aí então onde tem que pegar a imagem ISO lá no site? O compartilhamento de tela funcionou? Vocês conseguiram ver? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, legal, né? Conseguiram ver, né? Tá, beleza. Então tá. Então é aquela imagem que vocês têm que baixar para vocês no VirtualBox. E aí vocês façam o que eu fiz aqui, né? Ó. Opa, cadê? Aqui, né? Vocês sobem a imagem, vê qual é o IP e aí acessa via browser, né? Browser da sua máquina hospedeira, né? E aí faz a conexão, tá ok? Pessoal, como dica, eu tive que mexer aqui, ó, na parte de rede, ó. Ó, na parte de rede, pessoal, Network Settings, o Fábio está perguntando se for usar a VMware, usar o OVF. Deixa eu voltar lá no site. Espera aí. Usar o OVF. Então, eu utilizei esse VMDK aqui no VMware. Eu não fiz o teste com o OVF. O OVF é um padrão. Deixa eu voltar aqui na tela que eu posso ver o que vocês estão escrevendo. O OVF é um padrão no VMware, não é o VMDK? Eu acho que é o VMDK, né? O OVF eu nunca usei, aí fica fazer o teste, tá? Tá ok? Nossa, essa tela aqui ainda está loading, né? Bom, pessoal, deixa eu voltar aqui, que eu ia mostrar mais para vocês. Então, voltando aqui, então façam
o download do appliance, né? Faço a carga dele do VirtualBox, certo? Bom, o que a gente vai precisar mais aqui, ó? Estão vendo esses Zabbix Pré-Compiled Agent, que eu estou agora na tela? Aqui são os agentes pré-compilados. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer o download. Olha, aqui é o 2.4. A gente vai trabalhar no 2.2 que eu testei. O 2.4 saiu essa semana. Ainda não está eu não testei ainda. Então eu fico meio receoso de a gente usar o 2.4. Vamos usar o 2.2, porque o 2.4 é muito recente. Então naveguem aqui para baixo aqui, ó. E aqui no 2.2, pessoal, faça o seguinte, a gente vai ter uma máquina que vai ser o do OpenSUSE, que já está com a gente instalado. Vai ter uma segunda máquina que vai ser Linux. Então você vem aqui e pega o agente para Linux. Aí você vê se você usa, geralmente o pessoal usa aí 386, né? Aí você tem que ver qual é o kernel do Linux que você vai usar, ó. Se é 2623, 26, 24. Aí você baixa de acordo com o processador e com o Linux que você vai usar, tá ok? Beleza? Baixe então um agente desses aqui. Depende do seu ambiente. E baixem aqui para o Windows, ó. Windows All. Só tem um só para o Windows. Funciona em qualquer Windows. Baixem para o Windows também. Porque a gente vai ter uma máquina que é o OpenSUSE, que é o appliance virtual. Uma máquina com Linux, que você vai instalar esse agente aqui. E uma terceira máquina com Windows, que você instala esse agente aqui. Tá ok? Eu vou mostrar como é que é a instalação do agente no Windows, né? Mas no final, deixa eu ver se tem alguma mensagem. Não, né? Tá, tudo ok. Deixa eu voltar aí para ver a interface com vocês. Tá tudo bem? Todo mundo me ouvindo ainda aí, pessoal? Quando entra nesse screen share aqui, fica limitada a minha visualização, tá? Por isso que eu fico toda hora perguntando se vocês estão aí. Eu tenho que ficar voltando aqui para a tela aqui para ver se vocês deixaram de me ouvir. Bom, pessoal, o agente no Windows, eu vou mostrar nesse material, tem como instalar o agente do Windows, tá? O ruim é que não está mostrando aqui, tá loading, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, acho que o PDF aqui, já vou abrir já o PDF. Mas depois que instalar o agente para o Windows, você dá uma olhada aqui, ó, olha só, no Task Manager, e ele vai ficar com esse Zabbix Agent.exe. Quando você instala o agente no Windows, ele instala como um serviço, tá? Então, ó, tá esse serviço running aqui, tá ok? Então, vocês têm que ter essa tela final quando vocês terminarem de instalar o agente no Windows, tá? Bom, como essa tela aqui está desse jeito, e a gente está usando o compartilhamento que está funcionando, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar uma minimizada aqui. E eu vou abrir aqui agora o PowerPoint aqui, ó, para a gente continuar no curso, né? Deixa eu abrir o PowerPoint aqui. Deixa eu deixar aqui em paralelo nossa janelinha. Pessoal, ó, eu estou com a janela aqui do lado, vendo vocês, o chat. E eu estou com compartilhamento de tela. Vocês estão vendo essa tela aqui do PowerPoint? Do PDF, na verdade? Se sim, sim, né? Tá, então eu vou continuar daqui para a gente não perder o nosso curso. Aí que falta só 15 minutos para a gente acabar. Eu vou descer a tela aqui até onde nós já vimos. Já para a gente já finalizar, nós já estamos nos finalmente. Ah, página 89. Obrigado. Então tá. Então aqui, ó, já estamos quase terminando. Eu não vou deixar muito grande aqui, porque eu preciso ter em paralelo aqui a tela. Deixa eu puxar mais para cá aqui. Eu preciso ter em paralelo aqui o chat para ver vocês. Então, no OpenSUSE, o usuário do Appliance é Zabbix, com senha Zabbix. Que eu mostrei para vocês agora na minha máquina virtual aqui, ó. Aí ele dá boot e mostra o IP. Aí você pega esse IP, que ele está orientando aqui, ó. No caso, ele pegou 92.168.013, barra Zabbix. Aí o que você faz com esse IP? Você acessa via browser, né? Ó, a senha do sistema é root, usuário root, senha Zabbix. Ele tem um outro usuário criado Zabbix com senha Zabbix.
O do database, se a gente quiser entrar no banco de dados, é root com os Zabbix, Zabbix com os Zabbix. E o front-end, que é a tela de administração que a gente vai usar na sexta-feira, é admin com A maiúsculo, tá? E as senhas Zabbix, tá? Que aí vai ser essa tela aqui que eu mostrei para vocês ao vivo, mas eu copiei ela aqui para a gente ter ela aqui também. Está escrito admin aqui e senhas Zabbix. Esse é o dashboard. O dashboard é essa tela de trabalho aqui, ó, né? Aqui, na sexta-feira, a gente vai conversar sobre ela, tá ok? O objetivo hoje não é entrar em detalhe aqui, nem dá tempo para isso, que a gente já está quase terminando. Então, tarefa de casa. Vocês entrarem no site do Zabbix, baixar o Appliance, subir ele dentro da sua máquina virtual, ir lá no browser e chegar nessa tela aqui de dashboard. Eu ia mostrar uma coisa para vocês, que aqui no VirtualBox, eu tive que mexer aqui na parte de settings, na parte de rede aqui, pessoal. Ó. Eu coloquei aqui, ó, Host Only Adapter, tá? Eu estava nativamente, estava com NAT. E não estava funcionando, ele não está me enxergando o meu Windows, tá? Aí eu mudei aqui para Host Only Adapter, aí ele funcionou e deixei aqui, ó, permitindo tudo, ó. Estava deny aqui, eu mudei para permitindo tudo e coloquei Host Only Adapter, tá? Então é uma dica aí que eu deixo para vocês, caso não funcionar, dê uma olhada nessa parametrização aí do próprio VirtualBox da parte de rede, tá? Então sexta-feira vocês têm que ter essa tela aqui para a gente trabalhar aqui já na configuração, tá ok? Bom, vou continuar aqui, cadê meu mouse? Tá. Então, eu vou mostrar para vocês, para a gente finalizar, a instalação dos Zabbix Agent para o Windows. Então, o Zabbix Agent roda como serviço do Windows, ele auto-instala um serviço. Você pode executar uma única instância do Zabbix Agent, um servidor ou múltiplas instâncias. Se for uma única instância, você vai usar o Zabbix Agent dconf. Mas se for várias, você vai ter que criar vários arquivos de configuração, tá? Bom, se o agente for trabalhar no modo Active Check, deve ser alterado o arquivo agente dconf. Então, se você for trabalhar naquele modo passivo, não precisa alterar. Se você for trabalhar no modo ativo, você tem que informar qual é o hostname e qual é o host item que ele vai buscar no servidor, tá ok? Aí você tem que informar nesse parâmetro aqui o IP do servidor Zabbix, só se for ativo, se o agente for ativo. Se o agente for ficar passivo, não precisa. Esse aqui é o arquivo de configuração, né, do zabbix_agentd.conf, tá ok? Deem uma olhada nesse arquivo de configuração na hora que vocês forem fazer a instalação do agente. Leiam esse arquivo. Bom, como é que você faz para instalar o serviço Zabbix Agentd e iniciar o agente? O comando que está aqui, que está no manual, é zabbix_agentd.exe --install. Deixa eu maximizar aqui para vocês verem um pouco melhor. Você tem que estar dentro, pessoal, do bin, do diretório bin do Win32. O que você faz? Você extrai, você baixa aquele agente, extrai ele, que ele está zipado. Aí ele vai ter duas pastas lá, uma bin e uma conf. Para você instalar, você tem que estar na pasta bin. E aí você, dentro da pasta bin, você executa o zabbix_agentd.exe --install. Aí ele vai instalar o agente e vai inicializar o agente. Aí ele vai ficar monitorando a sua partição, seu servidor Windows, tá ok? O Márcio mandou uma mensagem aqui. Mário, o Zabbix trabalha só com monitoramento, prioritariamente com alertas, ou também pode ser integrado com alguma ferramenta de chamados? Pode ser integrado com ferramenta de chamados. Ele tem API para integração com ferramenta de chamados também. Você pode integrá-lo através da API dele. Deixa eu voltar aqui. Bom, então você instalou e ativou o agente, ele vai ficar lá no painel de controle como um serviço, tá ok? Aí você olha, painel de controle e serviço, você vai ver Zabbix Agent instalado aqui, tá ok? Funcionando. Então vocês vão ter que deixar naquela partição Microsoft que vocês vão deixar no VirtualBox, já essa instalação aqui do Zabbix Agent para o Windows, tá ok? Ou você pode instalar na sua própria máquina hospedeira, você que escolhe aí, né? Tá, aqui ó, o serviço Zabbix Agent iniciado no Windows Server 2008. Ele rodando aqui, tá? Bom,
Ele tem também um arquivo de log. Esse agente instalado no Windows tem um arquivo de log chamado zabbix_agentd.log. Dê uma olhadinha na hora que você for instalar, talvez você tenha que criar esse arquivo de log na mão, tá ok? Às vezes ele cria sozinho, às vezes não. Também tem um outro macete, vamos chamar assim. Na hora que você for executar o Zabbix Agent, anotem aí, pessoal. Na hora que você for executar aqui a instalação, ó, o zabbix_agentd.exe, esse prompt de comandos aqui, você tem que abrir, às vezes, ele como administrador, tá? Então, você vai lá, escreve cmd, né, o command prompt, e você, antes de abrir o command prompt, você clica com o botão direito e dá lá, executar como administrador, tá? Que às vezes você não consegue instalar, porque ele precisa de perfil de administrador para instalar no Windows, tá? Lembrem disso, hein, pessoal? Às vezes, dependendo da versão do Windows que você for instalar, você tem que abrir esse prompt de comando aqui, ó, né, a tela preta, coloca lá, executar como administrador, tá bom? Eu já tive problema com isso. Bom, às vezes você tem que também criar um arquivo de log na mão, né? Abre lá e cria um arquivo na mão, como eu falei para você. Às vezes ele cria sozinho. Se não criar sozinho, vai dar erro, você vai lá e cria na mão. Se você precisar desinstalar o agente, você dá lá um zabbix_agentd.exe, traço, aqui são dois traços que juntou, tá? Uninstall, para desinstalar, tá? Se você instalou múltiplas instâncias do agente, né? Você quer monitorar separadamente, aí você tem que desinstalar instância por instância. Então você repete o comando para todas as instâncias, tá ok? Quando você cria muitas instâncias, é que você vai criar vários arquivos de configuração. Então você vai ter que desinstalar um por um, tá? Bom, pessoal, aqui a gente acabou essa visão geral e a instalação. O que eu vou falar aqui para finalizar o Fábio está perguntando se tem como instalar o agente via GPO. Nunca instalei via GPO, Fábio. Tem que dar uma olhada, viu? Para instalar via GPO. Seria melhor, né? Instalar via GPO. A gente monitora lá poucos servidores Windows. A maior parte são servidores Linux. Tem que dar uma olhada. Nunca instalei via GPO. Pessoal, no dia 11 de setembro agora foi lançado o Zabbix 2.4. Então, eu estava preparando esse material, né, já estava pronto, já quase, e aí lançaram esse Zabbix 2.4. Então, eu tinha testado o 2.2, estava tudo pronto, então eu falei, não vou mudar para o 2.4, vai dar muito trabalho, e a chance de dar erro, né, ter que correr atrás de solução, e é uma versão lançada agora, essa semana. Então, não tem chance de ter problema, ter bug, né? Então, é importante vocês saberem que foi lançado, mas não é a que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai trabalhar com a 2.2, né? Então teve um evento lá, a Zabbix Conferência Mundial, e eles lançaram lá, toda vez que eles vão fazer essa conferência, eles lançam, né, novidades, né? Esse novo release traz várias melhorias, mais de 50. Então se você entrar lá no site deles, vai ter lá um monte de melhoria, né? Aí o que eu fiz? Eu só coloquei algumas aqui, né? Então são 50, não vai ficar comentando 50 melhorias, né? Eu coloquei 2 slides, acho que só. Então, definição de múltiplos filtros para Discover, de baixo nível. Então, o que eles fizeram? Eles aperfeiçoaram a questão de regras de Discovery, né? Os outros softwares de gerenciamento profissionais, HP OpenView, Tivoli, eles têm lá várias formas de Discovery. Aí o que eles fizeram nesse release novo do Zabbix é incorporar esses novos filtros de Discovery. Então, você pode filtrar através de regras, né, customizadas. Então ficou mais poderoso o Discovery, né? Então a ideia é sempre facilitar a vida do administrador, né? Outra melhoria, opção estendida na filtragem dos triggers, né? Então os triggers podem ser filtrados agora por aplicação e nome do host, mas mantém todas as opções anteriores de filtragem de trigger. Então ficou mais poderoso. Bom, então acabamos a nossa visão geral. E aqui são os requisitos, a tarefa de casa para a aula 2, para sexta-feira. Para vocês, instalar o VirtualBox ou o VMware. Né? Eu coloquei o VirtualBox, mas o VMware também tem aquela versão gratuita também, que é ótima. Né? Então vocês façam isso, instalem, corram atrás até sexta-feira. Quem não conseguir, não tem problema, não precisa se desesperar. A aula vai ficar gravada, vocês podem fazer na sequência. Né?
Zabbix Appliance. Façam o download do Zabbix Appliance e deixem ele já. Alô, muito ruim, travando o áudio. Alô, alô. Ficou pobre a qualidade aqui do áudio, né? Pelo menos no painel aqui. Então, façam o seguinte. Façam o download do Zabbix Appliance, criem uma máquina virtual no VirtualBox ou no VMware e aí deixe disponível para sexta-feira. Criem uma outra máquina virtual. Essa aqui é com OpenSUSE, né, do Zabbix Appliance. Crie uma segunda máquina virtual com Linux Ubuntu. Eu vou usar o 12.04. Quem quiser usar outra versão, não tem problema. Baixe o pacote, né, o package Zabbix Agent para esse Ubuntu aqui. E já deixe ele lá dentro instalado. Som bem alto agora. Aí faça o download também do agente para o Windows. Né? Você vai ter que ter instalado uma máquina virtual com Windows. Eu não coloquei aqui, ó, máquina virtual, porque se você não quiser instalar a máquina virtual para o Windows ou não conseguir a ISO do Windows, instala na sua máquina hospedeira mesmo. Aí. Eu estou usando aqui o Windows 8, né? Posso instalar no Windows 8 mesmo. E para a gente fazer aquele teste do Apache, né, de derrubar o Apache e subir ele de novo, instale o Apache no Ubuntu. Tá ok? Nesse Ubuntu que você vai subir aqui, nesse 12.04, instala o pacote do agente e instala o Apache lá também. Tá ok? Para a gente poder fazer o teste de derrubar o Apache e ver a mensagem chegando no Zabbix e ver o Zabbix mandando o Apache ser reativado para a gente poder fazer esse teste. Tá ok? Então, isso aqui, ó, são as tarefas para sexta-feira. Fazer curso online com tarefa para casa. Acho que vocês não estavam imaginando isso, né? Bom, pessoal, aqui é o meu e-mail. Vocês mandem dúvidas, questionamentos aí que tiverem, né? Pelo fórum, né? Melhor mandar pelo fórum, né, pessoal? Porque aí é uma dúvida, a solução pode ser a dúvida de outras pessoas e a solução pode ser solução para outras pessoas também, né? Então, o ideal é mandar pelo fórum. Mas aí fica o e-mail também como contato alternativo, né? Alguma dúvida antes que a gente termine? Ou está tudo tranquilo? A gente tem aí uns minutinhos. Na verdade, 1 minuto. Tudo tranquilo, né? Bastante coisa para fazer. Essa primeira aula foi essa apresentação, essa introdução, esse nivelamento, né? E a partir da próxima vai ser mão na massa para valer. Vai mostrar o SNMP Builder. Tem o SNMP Builder também. Eu devo mostrar alguma coisa do SNMP Builder para poder fazer criação de templates SNMP, né? Vamos mostrar sim. Vamos mostrar sim. Bom, então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Bom descanso. Bom trabalho, né? Prepare o ambiente. E aí na sexta-feira nos encontramos nesse mesmo horário. Obrigado. Boa noite, pessoal.